Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast, Business Podcast. Para quem quer entender de negócio, para quem vive o negócio, quer viver de negócio e fazer network de verdade. A nossa ideia aqui é não Vai lá. A nossa ideia aqui é não romantizar o empreendedorismo. Cara, é mostrar o que realmente importa, o que acontece no dia a dia, atrelando tecnologia, inteligência artificial, as nossas empresas, tudo que a gente está fazendo. Então, trazer convidados interessantes. Acho que essa é a nossa ideia aqui para esse primeiro, para vocês conhecerem um pouco da gente e depois com convidados trazendo sempre coisa nova, interessante. Então, essa é a premissa aí da criação do Business Podcast. Perfeito, perfeito. E agora vamos começar aqui, a gente vai falar um pouco de como começou essa ideia, de como viemos para cá e um pouco da nossa história para depois a gente começar ali falando de verdade ali o que vocês querem ouvir, né? Boa. Roger, bom, eu lembro há um tempo atrás, a gente já tem um relacionamento há alguns anos de fazendo negócio e quando você, recém-chegado agora nos Estados Unidos aqui, me ligou e falou, Vitor, vamos tomar um café? Eu falei, opa, vamos lá. E a gente batendo papo, os assuntos de trabalho do nosso dia a dia e tal. E acho que no final, a gente já fora lá conversando perto do carro, acho que eu comentei alguma coisa, cara, eu sempre tive vontade de fazer um podcast. Ou você comentou, acho que você estava fazendo o Talk to Roger. Eu ia fazer o Talk to Roger, o primeiro Talk to Roger. Falei, cara, eu sempre quis fazer um podcast para falar de business, cara, de negócio, de coisas que a gente faz, de coisas que a gente gosta, tecnologia, inteligência, como eu falei, inteligência artificial, tá muito na moda. Fala um pouco de política, fala de economia, fala de coisas que fazem diferença no business em geral, para qualquer tipo de business. E aí casou muito bem, que você falou, cara, eu tô fazendo isso, eu falei, pô, eu tenho vontade, cara, vamos pensar em alguma coisa junto então. E não tem muito tempo, né? A gente desenvolveu um negócio bem rápido ali para fazer acontecer e estamos aqui hoje fazendo o primeiro episódio, o primeiro de que muitos. vai ficar marcado aí. Perfeito, boa. É exatamente isso. E outra, né? Vamos até fazer uma questão aqui de que podcast, falar de negócios, hoje tem vários aqui, mas deixando claro pro pessoal que o que nós vamos trazer para cá é o sem filtro. É falar Exato. mesmo como funciona. Não é exatamente o que o Vitor comentou ali. Nada de romantizar, né, meu? É o que acontece. Tem dificuldade, cara, tem facilidade. Tem erros, acertos, Exato. Os aprendizados e assim vai, né? Exatamente, cara. Assim, eu acho que mostrar bastidores. A gente está nos Estados Unidos, a gente faz negócio desde o Brasil, como que era no Brasil, como que é aqui. A gente vai trazer convidados, a gente já está fazendo a nossa lista de convidados e tem pessoas que moram aqui, mas não tem empresa aqui. Tem empresa no Brasil, tem o histórico do Brasil. Então, Perfeito. Vamos contar o funcionamento do ramo, do nicho deles especificamente, como que vai fazer. Eu acho que vai ser muito interessante, cara. Vai ter muita conversa boa, que você falou, relaxado, mas assim, com foco e não romantizando e trazendo o que acontece no nosso dia a dia e dos convidados. Sim. Também aí. Sem dúvida. E ó, é relaxado no modo leve, no modo Exato. easy and breezy. Exato. A ideia aqui, eu acho que é criar uma comunidade, né? Exato. Tem o podcast com informação, a gente vai ter as redes sociais também trazendo os cortes do que estiver acontecendo. Então, é isso, é trazer insights, é criar uma comunidade de business. A gente conhece muita gente aqui nos Estados Unidos, brasileiros e não brasileiros que empreendem, que fazem acontecer. Principalmente, eu posso falar por mim ali, muito brasileiro que fez acontecer aqui, que deu certo. São exemplos. Criaram business novos aqui. Muitas vezes, a maioria das pessoas, a gente sabe, quando chega aqui, desenvolvem coisas novas. Eu sempre falo, eu vou contar daqui a pouco um pouco da minha história, mas eu me considero muito sortudo, você também já sei, porque a gente chegou aqui e faz a mesma coisa que a gente já tinha know-how no Brasil. Perfeito. Isso faz muita diferença, sem dúvida nenhuma. Então tem muita gente que veio de outro nicho e fez acontecer. O brasileiro tem aquele negócio de cara, a gente é desenrolado, né? Desenrolado. A gente tava brincando aqui. A gente é desenrolado, a gente faz acontecer. Sim. Então eu acho que a ideia do podcast é isso, é trazer um pouco de informação, conteúdo, insight, network, conhecer pessoas diferentes também. E ajudar, né? Ajudar as pessoas que estão ali buscando também. Vendo o podcast também. Porque também vai ter aquela questão da pessoa que está aqui, fazia um tipo de negócio lá no Brasil, mas aqui viu outras possibilidades, consegue enxergar outras coisas, ou até se descobrir, né? Porque fazia algo no Brasil lá para poder
se manter, ganhar, enfim, de alguma forma não é aquilo que ele realmente gosta de fazer. Exatamente. E aqui, querendo, aqui a oportunidade é diferente. Tá sempre na mão. Tá sempre na mão. É bem só diferente. você ir atrás, buscar a oportunidade, buscar assim, né? Buscar os caminhos. E eu vou contar muito isso, de como foi o meu início aqui, cara. É gratificante, é muito legal, mas é muito diferente da gente que nasceu no Brasil ali, na nossa cidade, perto da nossa família, fez tudo acontecer ali. Não é que é mais fácil, é difícil também, mas aqui é mais complicado, cara. Vou contar um pouco aí. Acho que a gente pode até começar, né? A gente já falou um pouco do propósito ali do podcast. A ideia Bora lá. A gente pode começar. Fácil nunca é, né, Vitão? Nunca é. Fácil, Nunca cara, é. quem fala de facilidade, a questão é saber quem tá afim de fazer, Exato. quem paga o preço, quem tá afim de pagar o preço. Porque tudo tem um preço. Exato. Né? Porque ele fala, pô, mas Vitão, mas hoje você tá ali, você tá numa situação diferente. Sim, mas você pagou um preço para aquilo. Exatamente. O que muitos fazem é querer sentar, é querer já decolar sem antes ter taxiado, né? Usando a expressão aí da aviação, quem entende um pouco de aviação ali sabe que é exatamente isso. Não dá para decolar se não taxiar. Exato. Posso iniciar aí contando um pouco de como a gente iniciou essa jornada aqui. Bom, vou começar lá atrás. Tá? Eu com 20 anos de idade, fazendo faculdade de jornalismo no Espírito Santo, de onde eu sou, Vila Velha, fazendo a faculdade de jornalismo. Em algum momento, meu pai, já separado da minha mãe, ligou para mim e falou, Vitor, você não quer morar aqui comigo em São Paulo? Eu falei, cara, de cidade pequena, né? Então, será que eu vou para São Paulo? Meu padrinho sempre esteve no mercado de câmbio, irmão do meu pai, falou pro meu pai, Marcos, se o Vitor vier, ele tem trabalho, para ele começar a aprender alguma coisa e tal. Não trabalhava, só estudava. Fazia faculdade de jornalismo, que, aliás, foi uma faculdade que eu nunca exerci. Gosto, faço bastante coisa da área que aprendi na faculdade. Tá aqui hoje, ó. Estamos aqui hoje. Eu era muito mais tímido do que sou hoje. Hoje eu sou mais desenrolado, mas isso virei aqui também, tá? Porque a necessidade faz a gente se mexer. Mas, bom, com 20 anos de idade, mudei para São Paulo, comecei no mercado de câmbio. Cara, passei por diversas áreas dentro da empresa do meu tio ali, começando com atendimento ao cliente, que sempre foi a coisa que eu aprendi a gostar, não sabia que sabia fazer, aprendi a gostar, e hoje é o que eu me considero na excelência, é o atendimento ao cliente, cara. Isso foi assim que eu consegui crescer a minha empresa, principalmente. Mas comecei por atendimento, subi para gerência, fiz, cara, expansão de lojas, a gente tinha lojas no Brasil inteiro praticamente. Quando com 2 anos e meio em São Paulo, eu voltei para o Espírito Santo. Falei, tô cansado de São Paulo, não é isso aqui para mim. Maluco, né? É maluco. E aí eu falei, cara, vou voltar. Quando eu falei pro meu tio, vou voltar, isso aí tinha 22 para 23 anos, ele falou, cara, Vitória é um mercado bom, vamos abrir uma loja lá? Eu falei, vamos abrir. Eu falei, cara, não tenho grana. Ele, não, a grana eu ponho. Eu falei, então beleza, então vamos lá. Ele me dando a oportunidade inicial, já me deu ali o trabalho, eu já tinha aprendido alguma coisa. Falei, cara, vamos abrir uma loja. Abri uma loja no maior shopping lá de Vitória, e o negócio começou a ir bem. Eu era gerente da loja, não era dono da loja ainda, comecei como gerente e tal. Com 2 anos e meio de loja, 3 anos de loja, ele me ligou, Vitor, é o seguinte, vendi todas as minhas lojas, vendi para um banco. Que beleza. Pô, tô desempregado de novo, o que eu vou me arrumar? Aí ele falou, cara, eu tenho um não compete ali com os caras e tal, não posso abrir uma loja perto, tem uma distância ali que eu tenho que cumprir, se eu não me engano, algo em torno de 5 quilômetros. Eu não posso ter uma loja 5 quilômetros perto daquela loja. Tio, tem um shopping em Vila Velha que eu acho que deve dar essa distância. Cara, dava 6 quilômetros, sabe? Um negócio assim. Ele viu, dá para abrir lá. Eu ponho a grana de novo. Já que eu tô tirando uma loja aqui que eu tava investindo em você e tal, eu ponho a grana de novo. Eu falei, cara, ele falou, eu ponho a grana, quando você puder, você me paga. Eu falei, beleza, então vamos para dentro. Voltamos pro shopping, começamos do zero de novo. Abrimos uma loja, com tempo demorou para pegar uma loja no osso. Bom, complicado. Processo de obra, né? Normal. Cara, abri uma loja. Cara, eu comecei a pagar meu tio com 1 ano de loja aberta. Porra, um negócio novo. Tudo bem, a loja já vinha muito bem no Shopping Vitória na época. E já vinha bem. Mas, porra, querendo ou não, eu tava mudando de cidade. Tudo bem, é uma ponte. Quem conhece Vitória Vila Velha ali é uma ponte de 2,5 km ali que você atravessa. Mas não é. Mas não é a mesma cidade. A gente tem lá
Quem tá vendo o podcast aí que é da região vai entender. O pessoal de Vila Velha vai muito para Vitória, mas o pessoal de Vitória não vem para Vila Velha. Não é. Por quê? Cara, Vila Velha é considerada cidade dormitório. Ah, ok. Então a pessoa mora em Vila Velha muito e trabalha em Vitória, a capital. Vitória é a capital. Então isso acontece muito. De Vitória é difícil o cara vir para Vila Velha. Cara, a gente conseguia essa façanha de fazer cliente atravessar a ponte, porque, claro, precisava do nosso produto que era um pouco diferente, tinha algumas coisas diferentes, mas tinha qualidade também do que a gente conseguiu desenvolver no período, tinha algumas coisas aí. Bom, o fato é, com um ano eu comecei a pagar ele. Cara, eu já comecei a pagar. Eu acho que com um ano e meio, 2 anos assim também, porque pagava bem picado, né, para também não tirar o ganho da empresa ali também, precisava do ganho. Eu paguei o negócio. Com 2 anos, vamos dizer, eu paguei o negócio, mais ou menos isso. E depois daí, cara, isso já era 2009, eu vou falar aqui 2012, 2013, essa loja já rodando bem. Essa loja, cara, essa segunda loja que a gente abriu lá, nunca deu prejuízo, nunca. Desde o mês 1, ela nunca deu prejuízo. Cara, uma loja de shopping é complicado. Eu brinco que os astros se alinharam ali e as coisas deram certo. Tinha um trabalho, lógico, bem feito também, tinha tudo isso. Mas é complicado. Shopping, custo muito alto, isso no geral é assim. Cara, e aí beleza. Essa loja está aberta até hoje, tá? Funcionando com a mesma marca, com quem comprou a loja de mim no final foi o meu ex-funcionário. Ele comprou a loja de mim. Então, assim... E tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Então, assim, nesse tempo ali, a gente ficou de 2013 até... 2013? Foi 2013 até 2014. Estava lá até 2016, quando... Acho que era 2012, na verdade. Até 2016, quando eu e minha esposa resolvemos mudar para os Estados Unidos. E aí? Mentira. Falei que eu e minha esposa decidimos, não. Eu falei para ela. Em 2014, um pouco antes, eu falei para ela assim, cara, eu tenho um sonho de morar nos... Na verdade, assim, cara, a gente casou em fevereiro. E em março, ela brinca. Em março, eu falei para ela, cara, eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos. Ela até brinca, falou, você esperou casar para me falar isso? Falei, acho que eu lembrei só agora, sei lá. Mas eu tenho essa vontade. Tinha loja no shopping ali, era um negócio trabalhoso, shopping é complicado, vem 24/7 praticamente, é sábado, domingo, feriado e tal. Falei, cara, Brasil, aquela burocracia era uma coisa de governo, aquele sempre história de sempre, né? Saco cheio e tal. Falei, cara, vamos tentar, vamos ficar 6 meses lá? Viemos pra cá, ficamos 6 meses aqui em Orlando, na época. Conhecer um pouco da cultura, estudamos inglês um pouco e tal. Ficamos ali, não conseguimos nem ficar 6 meses, cara. Ficamos 4 meses e meio, porque a loja começou a me dar problema, os funcionários começavam a ligar o tempo inteiro, não conseguia pensar em outra coisa, né? A ideia é assim, vamos lá ver se eu consigo achar um outro negócio para fazer ou desenvolver o próprio negócio lá. Com 4 meses e meio, eu falei, cara, tá tudo de saco cheio já. Vamos embora disso aqui, que eu não consigo ficar com a loja lá. Se um dia a gente voltar, só vendendo o negócio e vindo embora. Isso ficou, a gente voltou, vou avançar aí para não me estender muito, a gente voltou para lá, trabalhamos mais 1 ano e meio, 2 anos na loja, até que aí a água caiu do copo. Transbordou. Aí, excelente. Aí eu falei, cara, vamos embora, mas eu vou ter que vender o negócio. Eu não vou ficar com a loja aqui rodando. Nesse momento já tinha meu pai com loja em Belo Horizonte também, a gente trabalhava meio em conjunto e tal. Falei, cara, essa loja aqui eu não vou ficar controlando. Ou hoje eu vendo tudo e vamos embora, tentar a vida, ou a gente fica. Não, então beleza. Dá pra fazer? Ela perguntou pra mim, dá pra fazer? Eu falei, dá, vambora. Eu não tenho medo. Nunca tive medo desse tipo de coisa. Assim, é meu. E sou meio desgarrado e tal, não tem problema com isso. Dá, então vambora. Somos dois nesse sentido. Cara, pegamos as coisas, tinha apartamento novo, tinha acabado de casar, tudo montado, tudo bonitinho, vida estabilizada. Tinha uma vida estabilizada. Falei, cara, vamos começar do zero de novo. Ou seja, zona de conforto. Zero, exato. Mas o que acontece como se diz, né? Ocorre depois da zona de conforto, onde tudo ocorre, né? Exato. Cara, vamos pra lá, vamos. Chegamos aqui em 2016. 2016 a gente chega aqui sem perspectiva. Não sabia o que ia fazer, vamos tentar o sonho americano. Tinha aquilo ali, o que você falou, saiu da zona de conforto pra nada, efetivamente. Tinha um amigo conhecido aí já aqui em Boca Raton, né, já tinha um amigo que morava aqui e falou, cara, vem pra cá, te dou um suporte inicial, tal. Esse suporte é sempre importante para quem tá imigrando, né, começando uma vida aí. Como é? E aí, cara, trabalhei um tempo com ele, fazendo na área de importação e exportação. Ele tinha um warehouse em Doral ali,
E fazia mais a parte de câmbio, que eu já tinha conhecimento, administrativo ali, né? Tinha loja, fazia essa parte também. Então, cuidava da parte financeira mais da empresa dele um tempo, mas assim, fiquei 8 meses. E eu falei, cara, não, isso não é, eu preciso trazer o meu know-how de volta aqui, preciso fazer acontecer. Foi aí que eu vendo o Instagram, eu vi um conhecido, um cara que eu conheci em Orlando, lá na época de 2014, esse cara tinha virado corretor de imóveis. E aí eu falei, pô, a gente tem um mercado ali de muito brasileiro comprando imóveis, investindo nos Estados Unidos. Uhum. Eu preciso fazer parceria, eu preciso voltar o meu business aqui de pagamentos internacionais, remessas internacionais e trazer parceria. Eu não conheço ninguém. Uhum. Foi aí que eu liguei para ele. Pavone, ele chama Eduardo Pavone, um corretor, ele deve estar vendo aí, vai ver, né? Um abraço, Pavone. Ele foi o primeiro cara que me deu oportunidade. No dia que eu cheguei, ele falou, Vitor, vem cá, vem bater um papo aqui, vamos entender o que você está fazendo aí e tal. Eu falei, beleza, conversamos, né? E ele falou assim, cara, beleza, tô fechado com você, vamos seguir nossa parceria e começar a trabalhar. E aí a gente começou, eu fazendo parceria e fechando negócio, começando, e o negócio começou a avançar. Mas ele falou para mim assim, Vitor, você que está começando, cara, esse foi o meu pulo do gato que eu acho que faz muita diferença para quem está chegando nos Estados Unidos, cara. Que é o que a gente vai falar muito aqui, vai trazer muito isso. Ele falou, Vitor, você tem que conhecer gente. Como que você conhece gente? Cara, tem um grupo de networking aqui em Orlando que os caras estão abrindo um grupo em Boca Raton, inclusive, de brasileiros. Porque o meu business é para brasileiro. No primeiro momento, pelo menos, era para brasileiro. Eu falei, cara, beleza, me dá o contato do cara aí que eu vou ligar para ele e vou entender como que eu me encaixo nisso. Uhum. Ele me deu o contato, eu falei, ele falou, cara, tem reunião semana que vem aqui. Fui lá, cara, porra, hoje eu tenho vários amigos que foi daquela época, do meu começo, assim, 8 meses depois que eu tinha chegado aqui, aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Pra você ter ideia, com 3, 4 meses de grupo, chamava Recomendo. Em 3, 4 meses de grupo, meu faturamento, 40% do meu faturamento vinha de lá. Que maravilha. Então, assim, eu estava começando, só que aquilo me deu uma alavancada muito rápida, porque eu já estava no meio ali. Então, você podia toda semana se apresentar, falar do seu business, falar quais eram as vantagens, qual vantagem que você dava ali para as pessoas te indicarem. A ideia do grupo era, se tivesse nós dois, era eu te indicar clientes e você me indicar clientes. Então, Perfeito. você mora aqui, como a gente faz hoje. Exato. Você tem um amigo que comentou com você, pô, eu preciso fazer câmbio. Pô, tem um amigo meu que posso te indicar, de confiança. Cara, isso já é 50% do aval. Eu sempre falei isso, né? Nesse meu trabalho hoje ainda é muito através de indicação. Uhum. E, cara, quando você tem uma indicação de alguém, esse cara tá te dando um aval. 50% tá feito. É só você fazer o seu trabalho bem feito que vai dar tudo certo. Eu sempre falo isso. Exatamente. Fala para os meus funcionários isso. Cara, o cliente já vem muito pronto para nós. E a gente só fazer o nosso trabalho bem feito. Não precisa inventar a roda, não precisa fazer muita coisa. A gente precisa fazer o nosso trabalho bem feito. É só fazer o trabalho concluir. Exato. E tá certo. E aí, esse networking, cara, foi o meu divisor de águas nos Estados Unidos. Daí pra frente, cara, foi só pra cima. Aí desenvolvendo coisas novas e pensando coisas novas. Aí, como você falou, os Estados Unidos traz muita oportunidade. Então, começa a aparecer coisas diferentes pra gente operar. Nesse meio tempo, eu conheci você através, hoje, da sua esposa, que eu nem sabia que era, no Recomendo. Não recomendo, Nesse exatamente. grupo de networking, eu conheci a Bianca, que a Bianca falou, Vitor, ela trabalhava para um corretor, ela é corretora, né, de imóveis, Uhum. então ela trabalhava para um corretor que virou muito amigo meu, Sim, mas eu conheci criou ela uma proximidade com todo mundo ali. Pô, ali, cara, trouxe muita Figuraça. gente, são vários amigos meus ali hoje que vieram dali. Uhum. A Bianca não tem muito contato, agora a gente tá recuperando o contato aí através de você, mas assim, sempre que a gente esteve lá, pô, era muito legal tá lá, bate-papo, conhecimento de outras áreas, eu muito recente aqui, muita gente há muito tempo nos Estados Unidos, então assim, cara, esses grupos de networking são muito bons, principalmente para quem tá chegando. Eu sempre falo que a sua chegada nos Estados Unidos é um processo, praticamente você nasceu de novo. Perfeito. Você não fala a língua, você tem que aprender a língua, você tem que aprender a cultura, você tem que conhecer pessoas novas, você tem que aprender onde é a padaria que você gosta.
que você tá lá na sua cidade, você já conhece tudo, você conhece todo mundo, você... Zona de conforto total, né, meu? Você, Zona cara, de conforto total. Você criou seu business lá, beleza, teve a dificuldade que a gente sabe e tal, mas, cara, tem ali, tem vários amigos, tem muita gente, você não é conhecido, mas muita gente te conhece pelo seu negócio. Tinha uma loja no shopping, então muita gente me conhecia, cara, cheguei aqui, você olha pro lado, ninguém te conhece, não é nada... entendeu? Aqui tem muito complexo a questão de cada um falar o que é. Isso aqui é muito complicado. Cada um fala o que quer, então é um processo de conhecimento. Conhecemos essa história também. Exato. Então, assim, esses grupos, né, esse grupo especificamente ali no meu começo, cara, me trouxe várias pessoas verdadeiras. Esse é o ponto. Pouquíssimas pessoas desses grupos que eu conheci não são aquilo que estavam lá mesmo. Tenho vários parceiros de negócio até hoje, corretores, cara de mortgage, cara, de todo tipo de business aqui que faz parceria com o meu. E aí foi como eu consegui. E aí, bom, veio pandemia e tal, né? Eu tive outro nome, eu comecei com outro nome, até quando eu cheguei na Câmbio hoje, que é o que está hoje, a gente está operando, graças a Deus, pleno crescimento, os últimos anos de crescimento, desenvolvendo novos produtos, abrindo mercado. Uhum. Hoje a gente abriu o mercado, cara, Europa, Ásia, tem parceiros de negócio em outros lugares, sabe? Brasil também bastante. Bom, e aí vai abrindo o leque. Então, assim, esse foi o meu, não tão rapidamente, mas foi desde quando eu comecei lá o meu caminho até chegar aos Estados Unidos. E aí a gente vai discorrer. Mas, pô, eu já falei o meu, agora eu quero saber você. Você já me contou umas histórias aí que eu vou te perguntar, mas que é muito interessante. Depois a gente vai entrar no... Isso. Mas me conta aí, como que você entrou no seu mercado, como que você começou no passado, até você chegar aqui nos Estados Unidos agora, há pouco tempo, você está recente aqui, então acho que tudo que eu falei ali através de networking, então isso faz muita diferença. Conta um pouco aí pra gente. Legal, legal. Ó, só para te deixar ali a par, o Recomendo, eu cheguei a me apresentar no Recomendo. Sério? E foi através do Recomendo... o Recomendo e uma feira que teve depois de business em Miami. Na verdade é naquele complexo ali de Fort Lauderdale. Acho que tem uma feira brasileira. Uma feira brasileira, exatamente. Eu nunca ali. fui, mas sei que tem. E foi ali que eu conheci a minha esposa. Sério? Foi através do Recomendo. Que é isso? Não sabia disso. Foi um business que, na verdade, eu vim para cá através de uma amiga que me indicou para poder abrir minha primeira empresa aqui nos Estados Unidos, que depois trocou, né? Hoje é o WIP, mas a gente vai falar um pouco disso aqui. E através dessa ida no Recomendo, de me apresentar lá no Recomendo, e aí começou a amizade, e aí, enfim, bem, estamos aí há 8 anos. Não sabia disso, não sabia disso. Fantástico, e o Recomendo é exatamente isso que você falou. E ajuda muito, muito, muito você ter bons contatos, bons networks. Cara, vou fazer um adendo aqui. Semana passada eu falei pra você, Roger, tô indo no consulado tirar meu passaporte. Perfeito, eu na fila lá esperando, daqui a pouco uma mulher, Vitor... Cara, eu conheço essa mulher, mas não sei de onde. Ela foi do Recomendo no passado, numa época que eu fui presidente lá das reuniões, e ela lembrava mais de mim do que eu dela, mas eu lembrei dela ali rapidamente, eu não sabia de onde. Ela falou, participei do Recomendo com você, que bom, a mulher hoje é chefe lá dentro do consulado brasileiro em Miami. Isso é bom, hein? Só um adendo. Isso é bom. Foi interessante. Mas a minha história é assim, eu comecei fazendo faculdade, você começou lá na questão de faculdade, comecei fazendo faculdade eu tinha um sonho, na verdade, de fazer veterinária, nada a ver com o que eu trabalho, com o que eu fiz e tudo mais. Não estudei o suficiente, fato. E aí eu comecei a fazer faculdade. E aí, como todo mundo, você vai fazer engenharia civil, né? Que você precisa estudar, né? Você vai fazer engenheiro, né? Que aí até tem um cara que faz comédia aí que fala, o engenheiro depois vira comediante, vira isso, vira aquilo. E eu fui fazer direito. Comecei a fazer direito lá na minha cidade, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E depois comecei a fazer, tranquei no 3º ano, porque não era muito aquilo que eu queria. Eu me identifiquei, é bacana, ia bem e tudo mais. E na época eu trabalhava por uma empresa de transporte. Então sempre trabalhei, a minha base foi trabalhar com logística. E fazia muito questão de transporte, levando alimentos para Belém, fazendo... Cara, o pessoal era uma coisa bem... E, assim, foi bem pegado, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, porque eu aprendi muito. Na verdade, eu aprendi os macetes. E é ali que se difere um pouco do trabalho de quem senta no banco da faculdade e tudo mais. E surgiu uma oportunidade porque eu queria trabalhar, e até o meu irmão mais velho, o Robertson, que está assistindo aqui, um abraço pro senhor. Boa. Ele falou assim, cara, você tem um perfil
eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de fazer mochilão, acampar, fazer aquela coisa mais solta, mais livre, né? E ele falou, cara, por que você não faz comércio exterior? Por que você não faz comércio internacional? Pô, você gosta, você tá o tempo inteiro linkado, procurando, sempre ficava procurando coisa fora. Naquela época, internet discada, pô, não sei faz se... tempo, hein, ó. Pô, não sei se você pegou isso daí, você entrega a idade. Pô, a internet discada, fazia aquele barulho do caramba e tal. Eu ficava procurando, né? Entrava meia-noite para gastar pulso só. Acho que era isso que cara. E entrava lá no ICQ, cara, no Mirk, né? Para fazer, para conversar. E então aí eu fui fazer comércio exterior em Rio Preto. Comecei a fazer faculdade de comércio exterior, me chamou bastante atenção. No começo, que era base, mais ou menos, direito, né? Administração com direito. E começou a aprofundar. No segundo ano, me chamou a atenção e tinha um frigorífico na minha cidade. E a minha história começa a partir do momento que eu entrei para dentro desse frigorífico. Porque não tinha vaga. E quem me colocou lá dentro, que hoje eu chamo do meu padrinho do comércio exterior, o Marco Aurélio Garcia, meu grande amigo, velho Garga. Um abraço, que vai estar assistindo nós aí. Eu fui fazer entrevista lá para poder... E você fala inglês? Pô, não falava inglês, cara. Meu inglês macarrônico. E não falava isso, não falava aquilo, não sabia daquilo. Ele falou, cara, você não sabe tal, não sei o quê. Tá? Ele pegou, olhou para mim assim, que livro você tá lendo? E aí é uma coisa muito legal. Eu sempre gostei de vários assuntos. Então, sabe aquela questão de sempre se analisar de tudo um pouco? Sim. E eu lembro que naquela época eu estava lendo na verdade, um livro espírita, junto com a minha mãe, falecida Dona Irani. E aí eu falei para ele, na verdade eu não estou lendo nenhum livro muito interessante não, na verdade eu estou lendo o livro dos espíritos. Aí ele, pô, meu, você é espírita? Eu falei, não, é apenas por curiosidade. Ele falou, você tem curiosidade nesse ponto? Eu falei, nesse ponto, na verdade curiosidade para mim é... E aí ele pegou e falou, eu te ligo depois. Foi, cara, fui embora. 2 semanas depois... Esse cara me liga e fala, quer entrar? Mas a porta para a entrada não vai ser com tapete vermelho. Eu lembro até hoje. E aí ele falou assim, vou te colocar, já que você entende de logística, para você trabalhar com um auxiliar de logística internacional. E aí, na verdade, bicho, eu fui ser quase um auxiliar de almoxarifado. Entendi. Os caras, aí... Família inteira, você é maluco. Auxiliar de logística é só um nome bonito. É só um nome bonito. E a minha família, assim, você tá maluco, você tá bem empregado, você trabalha numa transportadora, cara, você domina uma área ali legal, você vai sair daí para ser subordinado a, teoricamente, na minha cidade lá, tipo, você vai ser o subordinado do subordinado. E eu falei, cara, eu tô dentro. E ali foi, e a gente pegou, conversei com a família ali e tudo mais, e fui para dentro. Cheguei lá para quem eu trabalhava, expliquei para ele a situação, falei para ele, ele falou, cara, vai. E se não der certo, você volta. Porque aqui as portas vão sempre estar abertas, sempre abertas. E eu fui. Legal. E a hora que eu fui, 1 mês... Cara, desculpa te cortar. Não, mas, assim, fica à vontade, estamos aqui para bater papo. São esses tipos de coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo. É o passo que você dá... É a mudança. Que exatamente, que vai fazer diferença. A gente vê muita gente falando na internet, né, que sente a dificuldade. Cara, o que eu já encontrei de gente aqui até, falando, cara, vai empreender, cara, é muito, muito bom empreender. Tem muita gente que tem medo, Mas tem que né? se jogar. Não. E assim, o risco, né? Você se joga no risco. Empreender é risco. Amanhã, o mês que vem, você não tem salário. Você tem que fazer acontecer. E eu já escutei gente falando, cara, eu fui CLT a vida inteira no Brasil, eu só sei ver o dinheiro bater na conta. Eu não sei saber se eu vou ganhar 10 ou 1.000. Sabe aquele negócio? Isso é muito louco. Continue. O passo que você dá. Eu quis dizer que é o passo que você dá que muda a sua história, né? Exatamente. E foi aí que mudou a minha história, mudou a minha vida. E tipo, bem ou mal eu sabia que o que estava vindo pela frente. É exatamente isso, é como empreender. Você não sabe o que está ali na frente, apenas faz. E enfim, eu entrei. 2 meses depois, comecei a aprender questão de logística e tal. Com 6 meses eu já estava junto com o gerente de logística ali, o coordenador geral do frigorífico inteiro na época ali. Os caras abatiam... Cara, era uma média ali de 80 a 120 containers todo mês saindo. E aí eu comecei a pegar tal, e um dia eu cheguei para ele e falei assim, eu quero aprender mais. Aí ele falou, você quer aprender mais? Desce para Santos. Lógico. Aí eu falei, pô, beleza. E aí eu foco. Cheguei no coordenador e falei, eu quero ir para Santos. Ele falou, puta, cara, ainda bem que você quer ir.
Tava precisando de gente lá. E eu falei, por quê? Eu falei, bom, né? Ele falou assim, mas se prepara, tá? Porque é pesado. Bem, desci, cheguei em Santos lá, fui para o terminal lá, que cara, é uma loucura. É uma loucura, uma loucura. Só fui lá pegar cruzeiro. Não tem, pô, aí você tá de sacanagem comigo. Mas é assim, ó, não tem nada a ver com aquilo que o pessoal fala. É realmente assim, não é igual, você vai fazer um passeio hoje, tem um parceiro lá em Santos, o cara vai te colocar dentro de um barco, andar no canal, para você ver como funciona o container, o terminal e tudo mais. Não, eu desci para operação, de fato. Entendi. Como se fosse chão de fábrica. Tanto que na primeira noite eu dormi dentro do escritório no terminal, porque não deu para ir pro hotel, porque trava. Você não consegue sair, cara. Só que ninguém avisa, né? Aquela fila de caminhão. Entrando, exatamente. E o hotel tava mais na praia, bem mais perto da praia, longe do porto. Sim. Só que ninguém te avisa isso. Né? A vida te avisa. A vida te avisa. Só que ali eu comecei a entender. E essa pessoa que estava lá começou a me ensinar bastante. Então, assim, a gente ficava até 1h da manhã. Ou eu olhando o movimento. O cara faz isso, o cara faz isso. Por que ele está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? E a curiosidade, sempre perguntando. Era até chato, né? Era até um meio... Puta, cara. Pô, cara chato pra porra, bicho. Porque toda hora pergunta isso, pergunta aquilo. E aí o gerente viu que eu perguntei, fiquei ali. Nesse tempo, você já tinha passado por Viçosa? Não, Viçosa... É que eu tô ansioso aqui para puxar um assunto. Então vai lá. Viçosa vem já. Tá. E aí quando eu voltei para Rio Preto, Não, peraí. Eu tinha passado por Viçosa? Pô, agora você me pegou aqui. Eu acho que... Sim, eu já tinha passado por Viçosa. Já tinha passado por Viçosa. Já estava um pouco mais... Então eu vou ter que te cortar aqui, porque a gente estava conversando antes, e você me contou uma coisa que eu falei, cara, você vai ter que falar isso. Não, eu vou falar, mas eu vou falar. Então eu vou deixar você discorrer. Eu vou finalizar aqui e você vai entender, porque Viçosa também é o pulo para eu poder, enfim. E ali, quando eu voltei lá para a sede do frigorífico e tudo mais, o cara pegou, o Garcia chegou, que já era um diretor, o cara é da época de exportação da Sadia, que fazia por Telex, sabe? Uma coisa assim. Entendi. Ele falou, cara, já que você pegou aqui, eu vou te dar alguns clientes para você coordenar para mim. Para você olhar a logística, são clientes chaves aqui da empresa. E não que esteja com problemas, mas para continuar a coordenação que já foi realizada, que inclusive era um cara lá na época, o Kleber, e o Kleber também vai estar nos assistindo aí. Kleber continua com logística, continua trabalhando com exportação. Boa. Cara, o cara manda muito bem também. E ele me passava os macetes. Roger, veja isso, veja aquilo. Bem, meu mundo foi esse da carne. Até que um ponto que o frigorífico foi vendido para um outro grupo. E eu acabei indo... um amigo que trabalhava lá dentro me levou para Goiânia. Fui trabalhar com exportação de dog toy, com aqueles ossinhos de cachorro, com aquelas coisas lá. Maurício Paranhos, grande Maurício Paranhos, cara. Você é rodado, hein? Eu sou rodado. Nossa cara. Senhora. Eu tenho experiência, bicho. Eu tenho ali quilometragem ali, tem milhas E o Maurício também... Aí o Maurício começou a me ensinar um pouco do comercial. E aí ali eu peguei um cliente-chave ali, que era um cliente da França. Você estava muito no operacional, né? Nesse Totalmente período, operacional. E ele me levou exatamente porque ele era a linha de frente e precisava de um operacional bem feito. E a experiência do frigorífico, cara, o frigorífico é assim, ou o cara vai para frente e entende como funciona o negócio, deve ser bem complexo. Ou tchau. Ele vai escolher outra coisa, ele vai fazer outra coisa, porque ali é novidade todos os dias, não existe rotina. E quando você acha que chegou na rotina, o comércio exterior tem um negócio assim. Sexta-feira, 4h da tarde, se estava tudo tranquilo, não significa que vai acabar bem. Entendeu? Sei como é. Vai ter um pepininho ali. E ali, bem, fiquei lá e tudo mais. E essa empresa foi vendida depois para o grupo Bertin, na época. Bertin assumiu a operação e tudo mais. E eu tive um convite para ir para São Paulo, para poder organizar um outro frigorífico que tinha em São Paulo. Enfim, resumindo a história. Desse frigorífico, organizei o frigorífico, mas eu fui contratado sabendo que essa organização ela iria ser vendida por um grupo, que hoje é a BR Foods. Boa. E daí eu falei, pô, mas vem cá, eu tenho um tempo curto, né? Porque eu vou me preparar, mas eu já sei que vai acabar. Nesse meio tempo, eu conheci um pessoal da Austrália, e aí eu fui trabalhar para essa trading da Austrália, nem em São Paulo. Okay.
E ali eu fui e fiz toda a parte de gestão da América Latina. E ali eu comecei a entrar um pouco mais na parte de empreender, de empresariar, mas ali dentro dessa empresa, assumindo toda a questão logística, toda a questão operacional e fazendo comercial. Foi aí que eu falei, poxa, e todas as empresas eu via a brecha. Por quê? Eu era chamado para poder corrigir as brechas, porque a brecha deixa dinheiro na mesa. Exato. Em toda empresa. E só que eu comecei a ver que todas as brechas eu estava CLT. E aí vem o passo definitivo que eu falo, vou montar a minha empresa. Depois disso, saí, fiquei um tempo fora, um tempo dentro desse mercado maluco. Tem um período no qual eu fiquei sem férias, tive um burnout de tanto trabalho, tipo, era workaholic total. Entendi. Disso daí. E aí, para não pirar de vez, ou ir tomar remédio, controlar essas porra toda que eu não gosto, eu fiquei um tempo viajando na África do Sul. Legal. Fiquei ali, dei uma relaxada na cabeça, e quando voltei para abrir a minha empresa. E aí começa a minha história dentro do comércio exterior e Estados Unidos entra, porque eu vim abrir uma trading aqui nos Estados Unidos. Entendi. Que era chamada Whip Trading. E dessa trading... Já era sua. Já era minha. Ok. Só que eu não tinha grana, né? Para poder comprar carne, vender. E aí, com um cliente que eu fiz amizade dentro dos frigoríficos, porque eu ajudava, né? A questão dos clientes dos frigoríficos. E ele pegou, um cara falou assim, ó, beleza, bicho, eu vou te dar a conta aqui. Você faz esse trabalho aqui dentro, né? Do cliente. E depois o cliente começou a me pedir para eu ofertar para ele. Ao invés de só organizar a logística. Então, eu comecei prestando serviço. Você vê, desculpa te cortar de novo, Fica cara, tranquilo. mas é que eu vou pensando umas coisas Vai aqui. pensando. A gente falou das oportunidades, que a gente se arrisca, né? A gente é normal. Isso no mundo corporativo é muito isso. A gente se arrisca, mas normalmente tem alguém que te deu a oportunidade. Sempre vai ter, cara. O cara te dá a oportunidade ali, ele te deu a brecha lá atrás, o seu amigo te botou dentro lá do frigorífico. Só agora, que de se novo, não fosse... aqui esse cara te... Exatamente. Esse cara te deu outra oportunidade. Sempre tem alguém, como foi meu tio lá no passado, como foram outras pessoas aqui Sempre. nos Estados Unidos. É claro, tudo vem através do seu trabalho, tudo tem um contexto ali de um monte de coisa, mas sempre tem alguém que a gente tem que ter a gratidão, né, cara, para aquela pessoa que sempre te deu a oportunidade, porque sem essa oportunidade, cara, eu já dei oportunidade para outras pessoas também nas minhas lojas e tal, pessoas que estão, como eu falei, lá já voltando no meu aqui rápido, do meu funcionário que comprou minha loja, ele era meu funcionário, eu vendi minha loja para ele numa condição muito boa e tal, facilitei a vida dele também, a vida dele no sentido de, ele me pagou, obviamente, sim. Mas eu entreguei um negócio pronto para ele e tal, mas ele veio do nada também, e eu puxei ele, cara, eu confio em você, eu acho que você pode trabalhar comigo aqui, o cara cresceu pra caramba, no entanto que o negócio tá lá dando certo até hoje, mas é o adendo ali da gratidão de pessoas que alavancam a gente também, que dão oportunidade, né? Sem dúvida, e ali que eu comecei prestando serviço, uma oferta, 2, 3, fiz uma carteira legal, comecei a desenvolver, e aí é aquela coisa, né? Um tempo curto em algumas situações, fiz um negócio bacana e comecei também a prestar serviço para empresas no Brasil, para poder abrir mercado, prospectar mercado, e como eu já tinha esse know-how, comecei a fazer, a empresa começou a crescer, ganhou um corpo, e quando ganhou um corpo muito legal, veio aquelas fusões de frigorífico, JBS entrando, comprando todo mundo e tudo mais, Marfrig, enfim, todos os grandes ali comprando. E aí veio uma empresa para falar, ó, bicho. E eu era pequenininho, né, bicho? Cara, só que um cliente me avisou. Roger, eles estão me ofertando muito e a gente tem um contrato, eu vou finalizar o contrato, vou honrar o contrato contigo, mas vai ficar inviável, já estou te avisando. E só que eu consigo vender a tua operação. Botar no bolo aqui. E aí, mais uma vez, a oportunidade bate e você não tem muito tempo para poder sentar, esperar. E ali mudei, vendi a operação inteira, não operava mais aqui nos Estados Unidos, abri a parte de consultoria no Brasil, comecei a prestar consultoria para dentro das empresas, vendi a operação, ganhei um fôlego e comecei a entender e a estudar o processo internacional. Entendi. Então, a minha grande divisão é que quando eu comecei a estudar o processo internacional, nesse tempo, eu voltei a abrir a WIP USA aqui.
porque tinha clientes internacionais que queriam fazer os pagamentos de invoice e tudo mais. Com isso, eu comecei a prestar o serviço no Brasil, Ásia e Estados Unidos. E eu fechei esse triângulo. Pelo que você me falou, você é praticamente um chinês, pô. Você é especialista em China. Isso, sou especialista em China hoje. Hoje a Ásia, não só a China, né? A parte da Ásia ali, a gente tem um domínio, são 16 anos dentro do mercado asiático, né? Comecei na Ásia lá quando, pô, bicho... Eu não conheço lá, cara. Eu tenho vontade de conhecer. Tem que ir, Mas cara. assim, eu tenho um amigo meu que foi recentemente, tem ido, assim, foi em 2 meses, foi 2 vezes, assim, que ele fala, cara, que é loucura. Ele falou, Vitor, lá você pode buscar o que você quiser, lá tem tudo, do jeito que você nós quiser, vamos falar do disso. bom, ruim. Então, isso eu quero escutar muita história nós aí, vamos falar disso. que é legal. Eu vou trazer esse amigo nosso aí como convidado, que ele tem bastante história para contar também. Mas Só que é um ponto lá também que esse aí você acha de tudo também, tá? Sim. Tem até os... Bom, ruim. Tem de todo jeito. Exato. E aí, Vitão, para concluir, o que aconteceu? Vim para cá. Aí eu comecei as parcerias. Porque eu comecei a prestar consultoria. Da consultoria, uma empresa... aí, nesse ponto, eu já quando eu voltei, eu não morava mais em São Paulo. Aí eu me mudei para Londrina, que é onde eu tive um relacionamento que deu os frutos dos meus maravilhosos 2 filhos. Sim. E ali eu comecei a prestar consultoria. E numa dessa consultoria, o comprador chegou para mim e falou, cara, eu sou muito mal atendido com uma trade. Eu falei, me conta mais. E a hora que ele contou todas ali, o que eu vi? Brecha de novo. Sim. E aí ele falou, se você me fornecer esses 2 produtos, eu não quero comprar, porque eu tenho que colocar dentro aqui da minha cadeia completa. Você consegue me fornecer? Só que eu preciso desse produto, eu preciso importar. Aí eu falei, ok. Fiz o trâmite para ele e tudo mais. Tinha uma empresa no Brasil e fiz a operação por 2 lados. Ele me dava volume, eu trazia o suficiente para atender a venda direta para ele, e só que eu trazia também para a minha empresa fazer esse processo para outras empresas menores. E aí eu comentei com ele. Falei, tem essa abertura aqui de fazer. Ele falou, Roger, eu tenho todos esses produtos aqui, se você quiser juntar volume para trazer dentro da sua importadora, para mim tá tranquilo. Pode fazer. Legal. Porque aí eu não tenho mais interesse em trabalhar com aquela trade. Eu tenho interesse de trabalhar contigo. Confio em você, presto um bom serviço. Comecei a montar a minha equipe. E aí as parcerias. Eu sou muito de fazer as parcerias. Assim como a gente tem a parceria com o Câmbio hoje, já de anos. A parceria com a minha despachante aduaneira foi dessa forma. Conheci várias pessoas. Hoje a gente tem uma parceria. Posso te dizer que a gente tem uma equipe completa com documento, logística e desembaraço aduaneiro no Brasil através de uma parceria. E isso faz uma diferença muito grande, porque hoje eu coloco todo o meu know-how dentro do cliente. Então, e ali... Aqui nos Estados Unidos chama One Stop Shop. One Stop Shop. Né? O cara parou na sua empresa, você oferece toda aquela gama de produtos ali que ele vai precisar para resolver o problema dele inteiro, do início ao fim. Perfeito. Isso é, diferencial demais. Então, aí dentro surgiu, aí a WIP começou a prestar serviço, vender produtos no Brasil e a consultoria. Então, comecei a fazer esse pacote. Quando eu vim, de fato, e aí vem aquela história que eu conheci a minha esposa e comecei a operacionar dentro dos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos é bem diferente do que como toca lá no Brasil. Sim. E aqui, a questão de trazer a informação para outra empresa, aqui não, a empresa, aqui eles querem já o produto pronto, na porta de casa. O cara te ligou, ele quer o produto pronto na porta de casa. E bem americano isso, né? Cara, bem americano. Eu pago... Americano, eu pago pelo serviço. Americano não faz nem comida, cara. Americano, ele quer comprar comida pronta também. O cara não vai no supermercado e não faz o arroz, o cara compra o arroz pronto, sei lá, na latinha. Exato. E ali eu comecei a fazer a questão de, aqui dentro dos Estados Unidos, de começar a entregar o produto para os clientes, mas já aqui dentro dos Estados Unidos. Ou seja, para eu fazer isso, eu tenho que fazer a operação completa. Sim. Então, fiz uma operação e aí eu destinei um pouco mais, porque é o que todo mundo vem aqui, é uma coisa que habilitou, que eu estudei o mercado, né, resumindo tudo ali, e eu fui focar no mercado de construção. Voltando para a China. Outro mercado totalmente... Nada a ver com a carne. Você já tinha passado. E é aí que muitos me perguntam, cara, você já trabalhou com tudo. E o produto, para mim, ele é só um detalhe. Porque eu me especializei no processo. Perfeito. Então hoje eu posso te falar que eu desenho estratégias... Você vai se adaptar um pouco, mas o processo é o que vale. Perfeito, né? o que vale é o processo. Então hoje a grande diferença que a gente vai começar a comentar aqui também é que o processo em si, a gente pode estar falando de caneca.
Inclusive, ó, caneca do Câmbio hoje, Boa. patrocinando hoje nós aqui. E o IP, lógico. E o IP. E o IP USA. E a gente está aqui fazendo o quê? Eu entendo do processo. Se você tem um bom volume para caneca, eu vou me adaptar rapidamente, a equipe vai se adaptar rapidamente a entender o processo, o detalhe da caneca. Porque o processo para trazer, seja caneca, seja material de construção, seja carne, seja avião, carros, enfim, whatever. O processo é o que manda. Sim. E aí eu me especializei em processo. E dentro do processo, quem manda no mundo hoje de produtos? China. E aí eu fui para a China. Fiz parcerias na China, abri o escritório na China. E ali começou tem muito que eles chamam de a Hunter, segunda né? etapa. É o Hunter, O né? Hunter. Que é lá. Eu tenho um amigo que trabalha no comércio exterior também, que ele tem um Hunter que vive lá, acho que é um chinês, né? Sei lá. A maioria tem. O cara tem um cara só para buscar produto novo para ele lá, para ele importar, para ele vender. Ele tem importador aqui também e tal. Esse mercado é isso que eu falei, quero conhecer. Eu vou conhecer através de você um pouco. Pô, nós vamos, mas depois quero ir na China. Nós vamos certamente para lá. E é uma coisa, eu fui hunter de duas empresas multinacionais para poder trazer produtos no qual a própria marca, não posso revelar a marca aqui, Sim. mas a própria marca não conseguia o produto suficiente para poder abastecer o estoque no Brasil. Então, uma empresa terceira que abasteciam abastecem eles até hoje dentro do Brasil. Sim. E ali eu fui chamado para poder fazer exatamente uma prospecção para poder trazer esse produto para não conflitar com a própria empresa. Aí, de novo, quem que manda nisso? Processo. E aí a empresa começou a ter um outro corpo, começou a entrar essa questão do material de construção, os produtos de construção começou a ganhar força, começou a ganhar um volume, e aí entra cliente, sai cliente, mas os clientes mais aqui dos Estados Unidos, porque o brasileiro tem muito dessa de ficar barganhando muito e querer entender o processo e querer ir sozinho depois, sabe? Cara, mas aí é cultural, né? Sim. Se o cara tem essa cultura ali, ele também tem a estrada dele um pouco curta. Exato. Agora aqui não, aqui o seu cliente aqui, ele quer, que nem você falou, ele quer chegar aqui, o que mais que você pode me oferecer? Cara, Pô, eu te ofereço isso. Ô, Roger, Bicho, eu quero um contrato de 10 anos contigo. o que você compartilhou comigo ontem à noite no Instagram? A história da Red Bull. Fantástico aquilo. Cara, a Red Bull não vende, não fabrica Não tem energético, não tem nada, cara. Os caras têm uma equipe de Fórmula 1, tem um monte de gente, vende lifestyle, mas produto mesmo não tem nada. Nem ela que fabrica o produto que ela ficou famosa, que seria o energético ali. É uma história que a gente pode contar qualquer dia ali, mas cara, é isso. É basicamente isso, né? O cara não tá se preocupando em fazer efetivamente. Ele tá criando uma marca, né? Um produto ali no imaginário das pessoas que fazem a empresa desenvolver. E não necessariamente é o líquido que tá ali dentro, como é que foi feito. Tanto que a propaganda dos caras é um cartoon, é um desenho animado. Não tem nenhuma estrela. Você vê, não tem nenhum artista, nenhum cantor, nenhum rapper, nenhum sei lá quem ali. Exato. E aqui faz muita diferença. E as outras marcas, é engraçado, né? Que as empresas de energético tentam bater o mercado com a Red Bull fazendo líquido. Exato. E os caras não fazem líquido, velho. Exato. Os caras não querem nem saber que essa porra. Não, é muito. Tem muita empresa aqui, muita história muito legal, né, cara? A gente vai falar muito sobre isso aqui. E aí, finalizando, o que aconteceu? A WIP cresceu. Teve um determinado ponto ali que eu tive até que dar uma estagnada, exatamente porque eu me preparei para essa mudança, né? A minha mudança definitiva para os Estados Unidos, ela é mais recente, mas eu já estou dentro dos Estados Unidos já há alguns anos. Sim. Então, entre indo mudança física. Mudança física definitiva foi agora, né? Trazendo a família, enfim. Hoje aqui, estamos 100% aqui, todo mundo muito feliz, muito bem. Então, daí surgiu. E um ponto que me fez muita diferença de mudar para cá com essas parcerias, e as parcerias que aí eu deixo para todo mundo ali, foi a questão de uma parceria que me abriu outras portas. Que aí esse cara aqui não faz ideia. Porque o boom que a WIP está dando nesse momento é exatamente pela parceria com o Câmbio hoje. Pô, que legal, não sabia disso. Exatamente, eu deixei para contar aqui mesmo para poder te pegar de surpresa. Mas devido ao Câmbio hoje, eu consegui desenhar dentro das estratégias que eu sempre desenhei para as indústrias, um desenho para o importador, no qual ele consegue
Hoje, o importador brasileiro consegue sobreviver em alguns casos e ainda continuar sendo competitivo e tendo aquela margem para poder tocar a empresa de forma saudável, exatamente pelo desenho estratégico, no qual a Câmbio hoje proporciona um serviço de primeira, meu irmão. Cara, isso é um case interessante da gente falar. Porque, como eu falei desde o começo, a minha ideia sempre foi mesmo, o core business ali sempre foi a parceria, através de parceria. Pra você ter ideia, a gente tem marketing faz para cliente final. Eu não tenho esse tipo de captação. Eu nem faço. Meus clientes vêm através de parceria. Essa é a ideia mesmo. Assim como bancos de câmbio também são assim, né? Que faz só através de correspondente bancário, que é o que nós somos e tal. Mas assim, você falou de processo ali, eu sou, cara, totalmente metódico nesse ponto. A minha empresa tem que ter o início, o meio e fim, todos os processos, controle de todo o fluxo do andamento do cliente, como que ele vai andar. Sempre que eu faço as minhas apresentações aqui, quando eu vou em imobiliários, investidores e tal, falar do meu produto, né, vender as vantagens que a gente pode agregar, eu sempre uso algumas palavrinhas que são chaves para mim. Primeiro, agilidade. Você vai me escutar falar o tempo inteiro em agilidade. Minha cabeça processa isso de 24 horas por dia. Eu estou pensando alguma coisa de fazer, de tornar a operação mais rápida. E a segunda, tecnologia. Eu preciso, a minha cabeça é assim, eu sou muito da tecnologia, então eu preciso usar uma coisa ou outra. Muitas vezes o cliente nem percebe. O cliente que já está comigo há muito tempo, ele já sabe que meu processo é assim, mas ele não sabe o que acontece por trás, todos os bastidores aqui do que está acontecendo, de tudo como a gente desenvolveu. A gente tem um case interessante, que é o quê? O nosso business se transformou. Quando a gente começou lá atrás, que eu falei, quando a gente chegou aqui, 2016, e aí eu comecei a Câmbio de 2017, 2018, eu comecei pequenininho, eu tinha 0 clientes. Nessa operação tinha um total de 0 clientes. Quando eu fiz aquela parceria ali, que eu entrei no network e tal, comecei a desenvolver, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, eu preciso ter um sistema operacional. Eu preciso controlar, eu preciso fazer gestão da minha empresa. Perfeito. Eu preciso controlar o meu cliente. Por quê? Essa é uma dificuldade, uma dor, né, que a gente pode tratar dessa maneira, muito grande de correspondente bancário perante as instituições financeiras no Brasil. Tá? O banco, ele só pensa nele. Você resolve o problema dele, mas ninguém pensa em resolver o nosso problema aqui, que é correspondente bancário. Você fica ali, cara, você entrega o cliente na mão dele, ele muitas vezes faz o atendimento, se você quiser você pode fazer, mas aí, para fazer uma ficha cadastral, PDF, preenche o PDF. Cara, que isso, preencher PDF, que mundo nós estamos? Já acabou. Tem isso até hoje, tá, hoje? Eu sei. Tem isso até hoje. Eu sei muito cara, bem disso. Lá atrás eu liguei para um programador também, igual você, não tinha dinheiro. Tinha dinheiro aqui para viver e tal. Tinha o que eu vendi minha loja lá no Brasil, imobilizei. Então, assim, eu não tinha grana líquida aqui para fazer investimento na empresa e tal. No entanto, que o meu primeiro ano aqui, eu chamei o meu amigo, quando eu vim para cá, falei, cara, eu preciso de um sócio. Ele falou, Vitor, mas você tem o know-how todo, para que você precisa de sócio? Eu falei, cara, eu preciso de aporte. Eu preciso de uma graninha para fazer. Olha só, não é aporte, não é grana, não. Tô falando, eu preciso de dinheiro para fazer cartão e para fazer panfleto. É isso que eu preciso. Ele falou, não, vamos abrir um escritório também. Beleza, abrimos um escritório aqui em Boca, que depois eu até desfiz dele, porque eu não precisava disso, eu trabalho tudo eletrônico, mas assim, no primeiro momento, abrimos um escritório, ele pagava o aluguel do escritório, pagou o cartão de visita e panfleto. Então, lá de trás, quando eu tinha só uma loja num shopping lá que os clientes vinham até nós, porque a gente estava dentro do shopping, eu precisei fazer todo o inverso. Foi aí que veio a parte de recomendo e tal. Mas aí, nesse momento, eu falei, cara, eu preciso desenvolver um software aqui para gerir minha empresa. A primeira coisa que eu pensei foi essa. Liguei para um programador, falei, cara, eu preciso fazer pelo menos aqui uma tela de cadastro. Eu preciso armazenar os dados dos meus clientes, porque eu não vou deixar esses cadastros na mão dos bancos. Eu quero ter controle disso. Eu quero ser independente. Perfeito. Cara, eu não sei de onde que eu tirei isso não, Roger. Eu não sei de onde. Mas isso hoje é o meu diferencial. Hoje eu tenho liberdade total, porque desde lá de trás, quando eu falei eu quero ter essa liberdade, eu quero ter comando, quero controlar o processo, eu quero fazer o papel como se fosse da instituição financeira. Eu faço o trabalho igual ou melhor que muita instituição financeira
Eu só preciso dele porque ele é banco, ele é licença, nem me interessa. Por enquanto. Mas efetivamente, no Brasil, isso nem me interessa ser, porque, na verdade, no Brasil, o correspondente bancário dá muita facilidade para ele e é um pepino muito grande você ser uma instituição financeira controlada pelo Banco Central no Brasil e tal. Então, nem é uma coisa Tem muitos detalhes, né, bicho? É uma coisa que nem me interessa. Mas qual foi o meu pulo do gato? Nessa parte de gestão, de controle, de processo que você estava falando, eu comecei a desenvolver um software. E aí eu comecei com uma parte cadastral, e aí eu falei pro cara, agora eu preciso fazer um envio de e-mail pro banco no fechamento que eu faço. Preciso fazer uma tela de fechamento, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer um controle de fluxo cadastral. Cara, o negócio foi crescendo. O sistema virou um negócio gigante. Há 4 anos atrás, mais ou menos 3 anos e meio atrás, esse sistema tinha virado muito grande, mas uma colcha de retalhos, feito não da maneira certa, não com estrutura. Só que eu já estava mais estruturado nesse momento. Chamei uma equipe de uma empresa, né, uma software house, e falei, cara, eu preciso desenvolver meu software do zero. De novo. Não, mentira. Eu falei, cara, eu preciso desenvolver novas features ali para o meu software, desenvolver novos processos ali, novos controles. Aí eles olharam assim e falaram, cara, esse que você tem aí não dá. Se você quiser ter escala, se você quiser escalar seu negócio, você tem que fazer o seu sistema inteiro do zero. Eu falei, cara, não é possível, eu não vou fazer isso tudo de novo. É muito complexo, é muita coisa. Ele falou, cara, não tem jeito. Infelizmente tem. Eu falei, não vou fazer. Vou continuar com o que eu tenho, vou continuar com o meu programador desenvolvendo ali do jeito que tá. Beleza, era uma grana, né? Eu tinha que investir uma grana alta e tal pra fazer isso. Falei, não vou fazer. Demorou 6 meses de novo. Eu precisava de uma outra grande feature ali. E eu falei, cara, é grande de novo. Voltei nos caras, falei, cara, e aí? Cara, eu já te falei. Não adianta. Se a gente não refizer do zero, você não vai conseguir fazer seu negócio escalar. Seu negócio vai ficar travado. Cada hora que você me chamar aqui, eu vou te falar a mesma coisa e você não vai ganhar escala porque você não vai conseguir desenvolver. Falei, cara, não é possível. Vou ter que fazer isso. Beleza. De novo, começamos do zero de novo. Só que aí eu tinha uma vantagem. Eu já tinha um sistema funcionando, que eu falei, eu vou parar de avançar ele e vou começar o outro. Então a gente ficou... Mas isso você está falando em quanto tempo? Em 2 anos. Nos últimos 2 anos? Nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Nos últimos 3 anos, a gente veio desenvolvendo o nosso sistema que a gente já tinha todo, mas eu tinha grande vantagem. Eu já tinha o conhecimento todo, eu já sabia todos os processos que o sistema controlava. Então, exato, não, tudo, 100%. Então, assim, eu sabia falar para os caras o que eu precisava. É diferente lá do começo, eu nem sabia o que eu precisava. Eu nunca tinha desenvolvido isso, eu não sou programador, não sou nada disso. E eu falei, cara, lá atrás era uma coisa, agora eu já sabia o que eu precisava. Então os caras vieram, meu irmão, trabalhando, e a gente trabalhando, investindo grana e trabalho. Pum, pum, pum. Há 1 ano atrás, a gente falou, cara, tenho um ano e 3 meses atrás, temos uma versão de produção aqui. Vamos botar em produção, vamos botar na prática do dia a dia. 2 anos a gente ficou só desenvolvendo. Caraca. Eu usando o antigo e fazendo isso. Quer dizer, eu estava com 2 sistemas paralelos funcionando. Dia 1º de setembro de 2024 foi a nossa virada de chave. Eu falei, cara, nesse dia a gente passou a madrugada inteira trabalhando, porque tinha que puxar toda a lista de clientes, tinha que fazer um monte de processo aqui para fazer essa migração, tinha que ser numa virada de mês. A gente passou do dia 30 de outubro para 1º de setembro fazendo essa migração. Então, 1º de setembro de 2024, a gente... sentamos num sistema novo, tudo do zero, lindo, montado, última tecnologia, maravilha, tudo. Hein, cara? Porra, você fala, cara, isso aqui é delícia. E isso, Roger, nesse momento que a gente migrou e tal, a gente começou a entender, cara, isso aqui não é só um sistema, virou um business. Opa! Começou a correspondente me procurar, falando, Vitor, eu sei que você tem um sistema, você já comentou comigo e tal, muito amigo no mercado, muito conhecido. Eu sei que você tem um sistema, cara. Você não aluga esse sistema? Cara, nunca pensei nisso, mas pode ser. Aí vem um banco. Ô, Vitor, a gente precisa de um sistema desse para comunicar com os correspondentes bancários. Você não aluga? Eu falei, pô, não é possível. Um banco já veio, correspondentes vieram. Isso tem que virar um business. Liguei para os caras, os programadores, que tinham a software house deles, pequena deles, mas os caras super capacitados e tal. No Brasil, trabalho em grande empresa de software no Brasil. Eu falei, cara, é o seguinte, tem banco me procurando. Eu não tenho como fornecer tecnologia para banco se eu não tiver suporte. Eu tenho que ter suporte. Tecnologia tá... Quantas vezes você vê aí o WhatsApp caiu?
Pô, caiu o servidor da Amazon e, irmão, os caras estão atrás de você. Esses dias caiu o Cloudflare aí, caiu o GPT. Caiu, ficou o dia inteiro parado lá, porque um servidor no mundo caiu ali. Então, isso tudo gera suporte para todo mundo. Você tem que estar comunicado. Eu falei, cara, não tem jeito. Eu falei, eu preciso de vocês, vem aqui. Vamos montar um business, vou comprar a software house de vocês, vou botar vocês para dentro da operação e aí nós vamos passar a fornecer software. Cara, virou outro business aqui dentro. A Cambio hoje já é uma contratante desse mesmo software. Esse mesmo software a gente já vende para aluga para correspondente. Ele virou um SaaS ali, né? Que é quando você fornece sistema para terceiros ali nos seus servidores e tal. Então a gente já faz isso, a gente já fornece para banco. A gente está em pleno crescimento de um software que nem é meu business, cara. Eu não sou programador. Hoje eu posso dizer que eu sou programador de IA. Isso eu posso dizer, isso eu já faço. Mas, falando em IA, vamos... Mas nós vamos puxar isso aí, vou só finalizar. Então, cara, no controle de processo, esse sistema operacional veio para mim para controlar o meu processo inteiro e foi isso que me fez, como o meu programador lá atrás, que a gente até brinca, cara, você nem é empreendedor, cara, você é programador. Programador é uma coisa, né? Programador tudo é nerd ali, o cara fica no escuro programando ali, mas assim, ele me falou, ele falou, cara, você não vai conseguir escalar. E além de escalar o meu negócio, o Cambio hoje... Você escalou o dele. Exatamente. O software que a gente estava desenvolvendo, isso virou escala. Então, assim, foi tudo para controle de processo. Tudo que a gente está falando ali, né? É que a gente veio falando de processo que você passou e tal. Cara, tudo. Hoje o meu processo é 100% automatizado. Quando você vê, você fala, pô, a Cambio hoje me auxilia muito nisso. Cara, eu só consigo dar o suporte que eu dou porque eu sou praticamente uma fintech. Minha empresa ainda é muito pequena, só com tecnologia. Eu não preciso de muita gente. Né? Eu preciso usar a minha tecnologia a favor. Então, essa tecnologia foi que me trouxe os processos. A gente vai discorrer um pouco sobre tecnologia, sobre inteligência artificial aí também. Mas, assim, trazendo o que você veio falando de processo e como a tecnologia me veio fazer, me trouxe esse controle de processo que me fez ter parceria com caras fortes como você no mercado, importadores em geral no Brasil, investidores que precisam fazer pagamentos. Hoje a gente já está evoluindo para um outro nível ali de pagamentos. Então, hoje a gente consegue ter uma entrada muito mais forte com instituições financeiras através do volume que a gente faz. Então, hoje a gente tem correspondente bancário que prefere operar comigo do que operar com o banco. Perfeito. Porque eu tenho volume perante os bancos, tenho uma condição melhor do que muito banco oferece. Então, perfeito, assim, perfeito. É uma gama de produtos que você vai puxando, que as coisas vão... É o que a gente estava falando, da oportunidade que aparece, fala, cara, tem que entender ali a oportunidade. Dá para fazer acontecer? Cara, vamos nela. Tá dentro do nosso nicho aqui, tá dentro do nosso business bom, juntando um pouco disso aí... E essa questão que você falou que é muito importante, porque hoje eu utilizo também bastante a questão da inteligência artificial dentro do meu processo. Cara, isso é muito legal. Porque o meu processo começou a ter essa escalabilidade dentro com a inteligência artificial por causa da China. Porque quando eu chegava com uma informação da China, o retorno que eu tinha, como era muito rápido, porque antes demorava um tempo, né? Sim. E aí quando eu comecei a escalar e entender que assim, como que eles me dão esse retorno muito rápido? Sim. De que maneira que eles fazem isso? E aí os meus parceiros, até uma parceria lá de 12 anos, e o pessoal fala, porque chinês é 880, tá? Cara, é aquela coisa maluca. E hoje, essa pessoa que está lá, é uma pessoa tão interessante que ela era uma gerente da Foxconn, que era uma empresa que fornecia os cabos da Apple e tudo mais. Depois ela comprou um modelo, começou a trabalhar, porque na época que eu colocava eletrônico fazia importação de eletrônicos para o Brasil, e ela falou, se você conseguir alimentar tal informação para mim, a sua informação volta em menos de 24 horas. É o tempo do time do fuso horário. Perfeito. E dentro desse retorno com a inteligência artificial, ela falou, o seu processo precisa estar assim, porque nós, chineses, nós fábricas, só vamos conseguir te dar a informação se você tiver de acordo correndo conforme nós estamos fazendo. E aí eu comecei a sair na frente de alguns processos, né, dentro do processo internacional de forma geral, no caso voltando para o Brasil, e foi aí que eu comecei a desenhar a questão operacional com pagamentos. E aí eu lembro dessa transição da Cambio hoje, porque quando eu conversei com o seu pai, e eu falei para ele... meu sócio, que pai, um beijo para você, tá
Tá no Belo Horizonte. Ó, vou colocar até aqui, ó. Grande, Marcão. Boa. E ali eu comecei... Nesse horário ele já tá na cachaçinha dele, ó, 7h30 no Brasil. Ele já tá. Mas ele já tá também, já não precisa também trabalhar tanto. Ele já tá bem. Já tá tranquilo. Só que quando eu conversei com ele, que eu mostrei para ele a forma de desenhar, de colocar para os clientes, ele falou: Roger, perfeito, cara. Porque se você faz isso daí, você dá uma vantagem para o seu cliente que o mercado e o banco tradicional não vai dar. E não interessa quantos milhões você tem aplicados no banco XYZ. Cara, o que me irrita mais é o cara falar assim: mas eu sou Prime, Prime. eu sou Personalité. Cara, desculpa, você é só mais um dentro do banco. Você pode ser Tudo bem, se for uma empresa grande Tudo ou uma bem. pessoa física que tem muita grana, você só vai ter o café diferente. Exato, tá, mas a operação do cara ali, o dia a dia. O dia a dia do cara, ele não vai conseguir fazer se não tiver um desenho. E aí eu digo isso, o pessoal fala: poxa, mas como assim? É exatamente, você tem que pegar ali, você tem que tirar verdadeiramente a bunda da cadeira e ir para o operacional e entender ali que, pô, mas esse fluxo daqui, a empresa está indo bem, fatura não sei quantos milhões, tá bom. Posso analisar o processo? A hora que eu analiso o processo, eu falo: ó, você deixou tantos milhões na mesa. O empresário surta. Exato. O cara, como assim? Não, eu tenho uma equipe, E aí a inteligência artificial, dentro do desenho do processo, ela é exatamente aí a questão de ver quem te programa, como que programa, Exato. Fez com que eu pudesse desenhar isso dentro. Eu tinha anotado até uma pergunta para te fazer quando a gente entrasse nessa questão. Vamos lá. Você acha que a IA vai substituir? Porque assim, a gente está falando de IA, não estou falando de chat GPT não, tá, gente? Estou falando de outro nível de IA ali. Para esses grandes processos, assim. Você acha que consegue substituir essas burocracias que depende muito do humano, inspeções, auditorias, classificação de produto, esse tipo de coisa? Você acha que a IA vai conseguir auxiliar? Ou já consegue auxiliar? Então, excelente pergunta, cara. E aí eu te falo o seguinte: já está auxiliando. Boa. Agora para 2026, o Brasil vai passar por um processo, as importações no Brasil vai passar por um processo que é o NPI, é o novo processo de importação. Inclusive aí, ó, quem me segue lá no Instagram pode baixar lá na bio, que eu fiz um resumo de como vai ser e como vai estar atuando a IA nesse processo. Você falou que vai mudar bastante o processo do ano que vem, vai mudar, né? por completo. E o grande empresariado não está ciente disso, tá? Aliás, o ano que vem vai mudar muita coisa aí no Brasil, hein, cara? Parte tributária, dois sistemas tributários, importação. 27 vem mais alteração ainda. Ano que vem vai ser uma festa, hein? É feriado, é Copa do Mundo, é eleição. Ano que vem vai ser só emoção, meu. Prepara o coração. Vai ser. Falando nisso, nós vamos assistir o jogo da Copa aqui, né? Boa. Porra, tá caro pra caramba o ingresso, cara. Mas quem tem amigo, tem tudo. Você tem? Temos. Temos? Temos. Não, se eu tenho, você tem, caramba. Então tá bom. Temos amigos. Então demorou. Temos amigos. Amizade demais. É muito importante. Boa. Mas vai mudar sim. Então, e retomando, vai mudar pelo seguinte: a do INPE, ela é um processo ali, utilizando obviamente a inteligência artificial. A Receita Federal vai fazer com que os órgãos anuentes estejam todos dentro dessa do INPE, dentro desse sistema, desse novo sistema. Tá. Mas aí tem um pequeno detalhe porque ainda nem todos os órgãos anuentes estão com como é que fala? Será feito. Integrados. Boa, obrigado. Não estão totalmente 100% integrados com o sistema. Entendi. Então, vou dar dois exemplos bem diferentes aqui. A área da saúde, que precisa de checar a questão com a Anvisa, tem que analisar se ele está integrado com esse sistema. Ao mesmo tempo, o cara que traz o fertilizante precisa analisar se o mapa, no processo dele, está integralizado com esse sistema. E o que esse sistema faz? Ele vai estar rastreando, mas ao mesmo tempo, para alguns empresários, ele vai estar ajudando o processo. Processo de novo. Por quê? Porque antes da mercadoria sair da origem, seja ela qual origem for, ele vai precisar ter esse produto cadastrado no Brasil. Isso já é assim, não? Era para ser assim, porque o governo começou isso daí em 2024, pedindo para ser cadastrado todos os produtos, né, todos os NCMs que são pertinentes à importação daquelas empresas. Sim. E ali começou essa questão de estar fazendo
o cadastro. Dentro desse cadastro, antes da empresa importar, a Receita já vai estar sabendo que, um exemplo, vamos supor, eu tenho o cliente do agro. Vamos dar um exemplo lá, tem um cliente que a gente atende lá com arame farpado e ovalado para o agronegócio. Esse cliente, antes da gente embarcar, a Receita já está sabendo que tem tantas toneladas vindo, o preço é tanto e o fornecedor é o IP. Perfeito. Mesmo sendo uma empresa norte-americana, a gente tem essa questão de estar informando como embarcador e não fabricante. Mas ali tem um detalhe do fabricante que a inspeção pode querer fazer essa análise. Para essa análise, a UIP vai fornecer diretamente para a Receita Federal as informações pertinentes de fábricas, dados dos produtos e tudo mais. Então a Receita, de uma certa forma, está controlando quando o INPE, a inteligência artificial está compilando todas as informações, então, e não dá para o cara também querer falar que ele está trazendo um produto e declarar outro, que ele vai ter uma dor de cabeça. Hoje, já, na verdade, é uma dor de cabeça muito grande isso. Sim. Mas essa questão da inteligência artificial com o processo de importação já é uma realidade e vai se tornar obrigatoriamente a partir de 2026. Entendi. Então, eu até falo assim, você empresário que está nos assistindo aqui, verifica com essa sua questão operacional, verifica com o seu despachante aduaneiro, se ele realmente já fez esse cadastro desses produtos, porque, se eu não me engano, a partir de fevereiro, quem não cadastrou os produtos vão começar a receber multa. Cara, vai ser um Deus nos acuda. E a cultura brasileira é sempre fazer antecipado ou de última hora, né? Esperar um dia antes. Pra quê, né? Pra que fazer antecipado se a gente pode fazer de última hora? Cara, o Brasil é muito controlador, né? O governo é muito controlador, cara. Eu não consigo me... Mas tá controlando mais agora, antes é porque também é aquela coisa no que... geral ali, mas você aqui, fala, o Banco Central quer controlar, tô puxando sim. pra minha área aqui. O cara quer saber de tudo mesmo, quer cuidar de tudo. A gente tá aqui, né, em ver um pouco um mercado mais aberto, aqui menos controlador, né? O governo brasileiro é demais, tudo quer saber, tudo quer controlar. A gente viu agora aí, falando de coisa nova aí também, a regulamentação do mercado cripto no Brasil. Porra, de novo, os caras... É um mercado novo, uma coisa... Não, vamos aqui, quero saber de tudo, vou querer tributar daqui a pouco, e aí... Cara, até dentro do que eu ia te falar aqui, ó. Eu não sou contra regulamentar, não. Acho que tem que dar segurança para a operação, mas, pô, bom... E a inteligência artificial não quero ser polêmico, mas a gente tem o Taxad lá, né, cara, que é complicado, né? Que tudo é imposto, cara. Não tem como pra onde correr. É o que eu tava falando aí do tributário do ano que vem, que vai mudar. Pô, eu e meu pai estamos fazendo reunião todo dia com o advogado tributarista para entender qual que é a regra que a gente vai enquadrar a nossa empresa. Porque ainda não está definido. A participação de lucro agora, dividendo vai ter imposto acima de um valor específico. Um monte de variação que, cara, e é imposto em cima de imposto. Cara, é uma loucura. O Brasil tá... os caras estão perdendo a linha. Para arrecadar, a palavra que manda é arrecadar. E essa é a grande diferença aqui, né? Aqui você pega um exemplo. Um processo de importação. Vou utilizar um exemplo aí de material. Um material de construção. Para dentro do Brasil, bicho, se você for importar, então, aço para dentro do Brasil, você tem dumping, você tem uma série de coisas aqui. Aqui também tem essa questão hoje. E esquece um pouco essa questão da guerra que teve ali, do tarifaço, sim. de tudo isso. Mas aqui dentro o processo é muito mais simples. Tem controle? Claro que tem controle. Lógico. Tem controle pra caramba aqui dentro. A questão é que é o seguinte, você vai trazer para alavancar a economia, eu vou te agilizar. Sabe qual é a diferença? Você vai trazer para poder criar tumulto no mercado, eu vou te dificultar. O Brasil não. O Brasil é assim, você vai trazer para... Independente do que você for fazer, eu vou te dificultar do começo ao fim. Exato. Sabe o que eu acho mais legal dos Estados Unidos? Isso serve para tudo, cara. Pessoa que está querendo conhecer um pouco do processo americano, no geral, de vida, família e business. Aqui, Roger, a responsabilidade é sua. Perfeito. Você quer fazer uma coisa errada? Fica a responsabilidade é sua, meu irmão. Você pode fazer, entendeu? Então, assim, é isso que eu falo do controle. A responsabilidade é sua do que você está fazendo. Você quer sair de barco aqui, você usa drive license de carro. Você nunca pilotou um barco. A responsabilidade é de quem, meu? Você sabe que você está pegando um barco. Você não tem a menor noção do que você está fazendo. O problema é seu. Se você matar alguém, é você que vai ser preso.
Claro, a pessoa também passa... Tem uma coisa que às vezes é liberal demais, tem algumas coisas, eu acho isso, por exemplo, uma coisa liberal demais. Mas assim, meu irmão, você tem uma responsabilidade absurda que aqui você vai pagar pelas coisas que você faz. Então, e lá não. Lá eles têm que controlar. Bota embaixo da minha asa para eu controlar. Não posso deixar... E como se não acontecesse coisa errada lá, né? Caramba. Com esse controle todo, e mesmo assim, isso se não sou os caras de dentro, né? Eles botam esse controle, porque o controle é pros mortais. Então, mas você sabe o que eu vejo com isso? Toda vez que tenta controlar demais, ele abre brecha para poder fugir do sistema. E aí você vai para a ilegalidade. Exato. E aí eu volto a chave. Você traça um parâmetro quando você fala para pai para filho. Cara, se você prender seu filho em casa aí, que ele quer fugir. Exato. Você quer fazer o oposto, meu irmão. Exatamente. E dentro de um exemplo, dentro do meu negócio, do que eu te falei disso daí, é o que os caras falam. Começam a fazer, querendo mudar documento, querendo declarar um outro NCM que tem um imposto menor. O cara quer puxar uma invoice. Puxar uma invoice que não tem, para puxar talvez mais, para poder colocar dinheiro fora. Exato. Bicho. E aí o pessoal fala, não, mas você vai conversar com todo mundo, é assim, não, eu não faço isso. Exato. Ah, não, eu não. A minha operação é tranquila. O meu processo é 100%. É redondo. É redondo. Aí a hora que você olha o processo do cara, você fala assim, ô, meu amigo, você vai aonde? Claro que a maioria faz redondo. Mas, cara, no Brasil você empreender é uma guerra, cara. É uma guerra. Você, quando empreende aqui nos Estados Unidos, você percebe a diferença que tem. O risco Brasil, efetivamente botando de maneira abrangente, é gigante, cara. Você tem um funcionário de 10 anos que trabalha com você, pra você mandar ele embora, você quebra. Você quebra. Com multa e isso e aquilo. Cara, isso não tem nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vai falar disso aí muitas vezes, né? Mas, assim, é muito diferente você... eu fico analisando, conversando com um contador aqui, por exemplo, a parte de faturamento aqui, de lucro que você paga. Aqui você paga o lucro... você paga o imposto de renda sobre lucro, não sobre faturamento. No Brasil, a gente vai lá e emite uma nota de 100 mil, um exemplo, qualquer valor, né? Vamos dizer 100 mil. Sim, você vai pagar sobre... Você paga sobre 100 mil, mas você teve aluguel para pagar, você tem funcionário para pagar, não é sobre lucro. Problema seu. É quase isso que a gente escuta, cara. Na hora que você vai, no dia 20 lá, que chega o Simples ou qualquer... modelo tributário que você esteja, lá, isso que você escuta. O problema é seu, cara. Se vira. E você abre brecha pra quê? Aí o cara não consegue pagar. Exato. Aí se ele não paga, aí ele vai pra dívida ativa. Aí, o cara é negativado. Por isso o cara tenta fugir, tenta sonegar, ele tenta... Cara, exato. O controle demais é isso. O governo sufoca. Sufoca o cara. E sufoca o pequeno e o médio. Não sufoca o grande, cara. O grande tem... O cara que é grande, cara, beleza. Tem uma equipe dele desenhando para ele. Ele tem holding, ele tem BVI, o cara tem estrutura tributária, o cara tem um monte de coisa. A gente vai falar alguns cases aqui, alguns dias aí que eu já tô anotando, né, sobre, cases da Nike, cases de multinacionais que pagam pouquíssimo imposto. A gente acabou de falar da Red Bull. Exato. Paga pouquíssimo imposto. Mas os caras têm estrutura tributária. O pequeno e o médio é que não tem esse conhecimento, não tem esse caminho, e é esse cara que paga mais. Aí o governo quer dizer que não, nós estamos ajudando o pequeno. Cara, não tá, desculpa, cara. Não tá, cara. Beleza, tiveram algumas coisas que aconteceram. A facilitação não é ME, né, no Brasil, o individual, né? A MEI. MEI. Cara, isso é muito legal. Popularizou muito, o cara, ele se regulariza, né? Ele não fica no informal. O cara abre uma MEI, é um negócio barato, funciona, o cara pode aceitar cartão lá no Brasil. Popularizou muito, né, os bancos digitais. Isso é muito legal. Incentiva o empreendedorismo que a gente está falando aqui. Isso é um incentivo. Agora, você começou a crescer, o governo, opa, peraí, aqui não, filho. Vem, me dá uma grana aqui. E não tem problema você pagar imposto. Tá tudo certo você pagar imposto. Aqui também você paga imposto. Exato. E paga muito. Não é pouco, não. Só que você tem retorno, você tem oportunidade. O país, para você poder... Se você tá com um funcionário ruim, cara, como eu falei ali, pra você mandar embora no Brasil, você tá ferrado. Aqui não. Aqui você manda embora hoje e contrata outro amanhã. Nada. Entendeu? Então, assim, isso tem gente que pode tratar, já vi muita gente falando, isso é descaso com funcionário. Porque no Brasil, né, uma ala, vamos dizer assim, né, um certo público ali, não quero ser polêmico aqui não, mas uma certa ala vai dizer... Não tem como não ser, né, bicho? Mas é real, não estamos falando, não estamos inventando, não estamos contando mentira. Exato, uma certa ala vai dizer, é isso. Como a gente escuta muito a famosa narrativa,
né, de que o empreendedor usa o funcionário. Cara, não tem nada, nunca vi isso. Usar? Pô, não tem tem demais. uso, né, cara? Não, é uma tem troca é uma ali, mas é porque o empresário ganha dinheiro através dos seus funcionários. Isso é óbvio. Qualquer lugar do mundo acontece isso. Uhum. Qualquer lugar do mundo é assim. E por que o funcionário brasileiro como é que fala? Fugiu a palavra aqui. Não é maltratado, né? Escravizado? Sei lá, qualquer coisa desse tipo aí. Mas assim, isso no Brasil é muito complexo, está enraizado isso, essa questão de CLT, essas burocracias brasileiras, cara, tudo isso atrapalha demais você empreender lá. É muito complexo. É complexo porque tem uma coisa que vem lá de trás, bicho. Nós fomos colonizados, nós não fomos colonizadores. Exato. E aí quem mudou a mentalidade, não tô falando quem já herdou a empresa, que o cara já deu, a família deu suporte pro cara ir pra frente, não. Sim. Mas aquela pessoa que realmente enxergou, ou viu as oportunidades e agarrou as oportunidades que apareceram, que é o nosso caso, Exato. que nós estamos aqui exatamente por causa das oportunidades que nós agarramos, nós não temos essa questão de mimimi. Não tem disso, bicho. Agora, nós temos hoje uma mentalidade de... Não vou falar de colonizador, porque também aí pode falar os caras lá que... Enfim, abre margem aí para esses babacas falarem um monte de coisa. Mas hoje a gente tem uma mentalidade que aí quem empreende é diferente. Porque o cara não tá preso no CLT, Exato. naquela zona de... Eu tava vendo ontem... A ficção de... Olha, aqui eu tô garantido. Exato. Você tá garantido até o cara falar assim, amanhã passa no RH. Eu tava vendo ontem uma Tua entrevista... garantia vai até o RH. Você viu que uma brasileira agora saiu no Brasil, no mundo inteiro, que ela é a brasileira mais nova, bilionária, que ela inventou é da área de tecnologia, que fez na Califórnia. Que fez MIT? Isso, ela mesma. Ela dando uma entrevista para Globo News, eu acho, esses dias aí, a repórter perguntou para ela assim, eu esqueci o nome dela, perguntou para ela, você acha que... Você me falou, perguntou para ela, né? Você falou que você vem de uma família classe média no Brasil. E hoje você consegue, tão jovem, se tornar bilionária e estudou em grandes escolas e se formou no MIT. Você acha que capitalismo e meritocracia faz sentido? Ou você, por ter vindo de classe média, teve mais oportunidade que o outro? A menina pensou e falou assim, meritocracia e capitalismo é o que me fez chegar aqui. Pronto. Eu era de classe média, mas eu não tive nada do que você pode estar pensando. A diferença entre o que eu era e o que eu estou hoje é outro nível. É muito absurdo pensar que só porque eu sou classe média, eu consegui chegar a ser uma bilionária super jovem e tal. Não. Eu tive meritocracia em todos os meus passos. Para eu chegar nos Estados Unidos, tempo que eu estudei, que eu passei na faculdade no Brasil, que eu estudei, que eu fui para o MIT, uma das principais universidades americanas, consegui me desenrolar, consegui montar meu business, desenvolvi um software que eu estava lendo, esse software que ela desenvolveu, ela entrou num processo contra o governo americano, porque o governo é uma coisa de aposta, né? Mas não é aposta bet. Não. É aposta no clima, tem umas coisas assim, né? Eu não sei direito o que é. Mas assim, eu achei super interessante a resposta que ela deu sobre, principalmente, a meritocracia, né? Que é o que a gente está falando aqui. Se você tiver na questão de um funcionário ali que tem meritocracia, esse cara vai crescer junto com você, meu irmão. Tá ali. Exato. A prova do que eu estava falando do meu ex-funcionário que comprou a minha loja, seguiu o caminho, eu consegui dar a oportunidade para ele conseguiu. Isso é meritocracia, cara. O cara fez por onde? Não foi eu que fiz, foi ele que conseguiu avançar, ele que conseguiu crescer, ele que conseguiu desenvolver. Isso é simplesmente meritocracia. E capitalismo, cara, é isso aí, não tem... o mundo é capitalista. Você conhece algum socialismo que deu certo? Nenhum. Eu também não. Até a China é a mais... China, Bi. É uma loucura eu vou te falar um detalhe, antes de eu te comentar duas pessoas. O chinês é o socialista mais capitalista que existe. Cara... A primeira vez que eu cheguei na China, eu fiquei abismado com tanta Lamborghini, com tanta BMW, com tanta Mercedes. Assim, eu falei, porque assim, tinha imagem do comunismo. Falei, pera, calma aí. Como é que é o negócio aqui? É dessa forma? Então, e a questão de meritocracia. Tem duas coisas muito legais. Você usou o exemplo de um brasileiro, eu vou te falar de mais um brasileiro, sem colocar política aqui.
mas ele foi juiz. Putz, me fugiu o nome dele agora. Bem, ele foi um juiz que, enfim, nunca estudou em escola particular, sempre escola pública, passou em primeiro, foi até o STF e tudo mais, se aposentou. Pô, cara, mérito. O cara foi atrás, mérito. E um cara que é exemplo no planeta disso daí, e ontem, por curiosidades, né, como eu já te falei aqui, eu sou um cara bem curioso, eu vou atrás para querer fuçar de tudo um pouco. Joaquim Barbosa, você tá falando? Joaquim Barbosa, perfeito, boa. Pesquisei rapidamente para lembrar também. Eu sabia quem era, mas não lembrava o nome. Eu não lembrava o nome. Cara, pega, sem contar as coisas políticas que não vem ao caso, mas pega o mérito desse. Mas ele saiu por causa da sujeira. Sim. Ele não suportava a sujeira que estava rolando naquela época lá de mensalão e tudo isso. Mas o cara chegou aonde chegou por mérito. Sim. Não teve nenhum QI, não teve ninguém pegar, não era de família classe média, não era de nada. E o cara que eu tava te falando que eu fui ontem olhar, porque eu comecei a ver umas questões ali de ações e tudo mais, da SpaceX e tudo mais, da Tesla, comecei a acompanhar. O Elon Musk, bicho. Você sabe a história desse cara? Não sei. Pô, esse cara foi, ele, pelo fato dele fisicamente ter uma aparência diferente, e você sabe que ele é sul-africano. Sim. Tá. Ele era espancado na escola. Sério? Os pais se separaram, aí ele foi morar com o pai. O pai espancava ele, chamava de idiota, imbecil, aquelas coisas. Ela sempre diminuindo o moleque. O moleque foi jogado da escola lá, ficou em coma. Quando se recuperou, voltou para casa, o pai deu outra surra nele. Foi pro hospital de novo. Então, assim, família pobre. E aí a mãe era canadense. Foi quando acho que com 12 anos, saiu da África do Sul, veio para o Canadá e com 14 anos ele fez a primeira empresa dele. E o cara vendeu a empresa dele, se não me engano, era Zip2. A empresa dele vendeu por 1,4 milhões. Com 14 anos. Que isso. Com 16 anos ele colocou uma outra empresa que hoje... É um fenômeno, né? Que hoje é PayPal. E aí veio com quem? Alguém deu isso para ele? Exato. Não, cara, mérito. E ele é o que é hoje, fez o que fez hoje, por quê? Por causa do capitalismo. Cara, isso aí é... Criou o PayPal, criou tudo. Então, eu não gosto de usar essas palavras que estão sendo muito usadas, mas isso é narrativa pura, cara. Isso na realidade, mas é isso. E aí outra, bicho, quem quer, vai e faz. Você quer, igual nós. Pô, nós estamos fazendo aqui, estamos no nosso primeiro episódio aqui, que já tá bom demais, ó, já tá se estendendo aí. Quebrando a cabeça, entendendo, aprendendo. Cara, a gente tá aprendendo constantemente, cara. E outra, pô, o cara fala assim, hoje seu negócio, você tá estável no seu negócio? Não tem estabilidade, bicho. Exato. Esse negócio de estar estável não tem. Igual você falou, você mudou o seu processo e hoje você viu um business dentro de uma coisa que era uma necessidade sua. Exato. Daqui também vai surgir um outro business, a gente vai para frente, e, enfim. Exatamente. Não pode ficar parado. O negócio é o seguinte, tem que se movimentar. Tem que fazer circular. E eu ultimamente vejo que a questão tem que se informar, passar a informação para frente, porque isso te retorna. De algum jeito volta. A gente está falando de processo de inteligência artificial dentro da sua empresa, modificou a sua empresa. Cara, hoje modificou a minha. Ter ideia, vai modificar o Brasil. Exato. Para você ter ideia, hoje dentro da minha operação, eu tenho, de novo ali a gente falando essa palavrinha sempre, eu tenho diversos processos fazendo com IA. Parte de compliance, minha parte de compliance é toda feita por IA, cara. Porque quando a gente faz compliance, a gente busca não só birôs, efetivamente, que entregam informações, cadastro e tal, dados, telefone, endereço e tal. A gente busca notícias, a gente busca notícia negativa, o compliance do banco envolve tudo isso. Perfeito. Né? Para o banco não correr. Isso tudo é através de inteligência artificial, cara. A gente precisa ter ideia, quando o cliente faz um cadastro no nosso sistema, que é tudo eletrônico, obviamente, né, por tudo que a gente falou aqui, na hora que ele bota o documento dele, aí lê o documento dele, vê se todos os dados batem com ele, busca nos birôs automaticamente, é tudo automatizado, tem uma automação com o IA, entendeu? Então, assim, tudo isso que a gente vê, às vezes, umas coisas rápidas, hoje, por exemplo, a gente já pede selfie, na hora que o cara está fazendo um cadastro. A selfie lê totalmente com inteligência artificial, para saber se aquilo lá não é uma foto tirada, eles chamam de liveness, né? Se você tirou a foto ao vivo ali mesmo, entendeu? Então, assim, tem um monte de processo no background aqui acontecendo
para várias empresas, não. Vou dizer que no ramo bancário não é tanto assim, não, principalmente na área de câmbio especificamente. Eu converso com gente de banco no Brasil que você fala, cara, é loucura, os caras não tem nada. A maioria não tem nada. Eu tenho muito mais tecnologia do que muita gente. E eu acho que é por isso que eu me consegui crescer, consegui desenvolver e estar na frente de muitos correspondentes bancários, que hoje eu converso, caras com planilhas operando aí, passando dificuldade e buscando uma tecnologia como amigo, porque vai facilitar os processos dele. É isso. Então, cara, eu tenho colegas aí, cara, que tem 10, 15 funcionários numa empresa do tamanho da minha. Talvez um pouco agora, maior. E eu tenho muito menos. 3 vezes menos funcionários. E eu te pergunto uma eles. coisa em cima disso daí que você está me dizendo. Qual é o risco que você enxerga hoje na sua operação por estar utilizando bastante inteligência artificial? E qual é a sua opinião? O que você vê de risco dessa inteligência artificial do modo geral? Cara, para operação, efetivamente, eu não vejo risco. Eu só vejo ganho. Nessa parte aí de você tem que saber usar, né? Tudo que é novo, você tem que saber usar. É o que eu falei. Inteligência artificial não é ChatGPT, né? O ChatGPT faz muita coisa ali, mas não é você entrar lá e perguntar. Eu até brinquei com um cliente, né? O pessoal tá acostumado a entrar no ChatGPT e perguntar como que faz um bolo de cenoura. E não é, o GPT não é. Ele faz isso também, mas não é não é para isso. Não é o que ele pode fazer. As pessoas usam muito menos do que ele pode fazer. Como eu falei, eu mesmo hoje, se tornou uma paixão minha de um tempo para cá, programar com IA. Eu não sou programador. Hoje eu posso até me considerar um pouco como é que é? Um desenrolar. Não, desenvolvedor de produto, né? Sim, eu consigo pensar os produtos hoje muito mais fácil por causa dessa bagagem do desenvolvimento do meu software. Eu consigo pensar os processos, porque software é lógica. Sim. É tudo lógica. Você tem que entender a lógica para saber o que acontecer. Então, na hora que você aperta o botão, o que acontece por trás? Isso tudo é uma lógica que foi criada. Então, hoje a minha cabeça consegue processar isso. Então, hoje se tornou uma paixão, por exemplo, eu programar com inteligência artificial. Tem várias. Eu já programo com inteligência artificial tem um ano. Ó, que massa. Tem um ano que eu faço coisas e hoje eu tenho softwares dentro da empresa, que são da parte interna da empresa, que foi desenvolvido com IA. 100% com IA. Então, assim, ele consegue, não é só para o público o desenvolvimento, é muita coisa interna, para você facilitar processos internos, entendeu? Então, assim, eu não vejo risco, sinceramente, eu não enxergo. Claro, daqui a pouco vão começar a inventar coisa para, principalmente no Brasil, né, mas no mundo inteiro, mas para coisa ruim. Uhum. Mas, assim, o ser humano tem uma capacidade. Tem aquela história ali, deepfake, por exemplo. Uhum. O cara faz um vídeo com a sua cara e não é você. Sim. Hoje tem que tomar muito cuidado com isso. Exato. Agora estão até aplicando golpe com a questão do celular, né? Exato. O celular tem o pagamento de Pix. Então, no mercado financeiro, existe esse risco da inteligência artificial causar isso. Mas assim, Vitor, você tem medo da inteligência artificial te tornar obsoleto? Desculpa, a mim não. Uhum. Outros, com certeza. Perfeito. E outras pessoas vão aprender, vão entender talvez na dor de que vão precisar entrar nisso. Eu já estou entranhado nisso há algum tempo. Eu não vou ficar obsoleto. Eu não vou. Perfeito. Eu vou usar ela a meu favor. Sim. Então, acho que esse é a diferença das pessoas que usam a inteligência artificial. Você pode usar a seu favor, você pode usar ela para te auxiliar na sua vida pessoal, no seu business, um monte de coisa. Você pode usar para rentabilizar. Para rentabilizar. Ou ficar procurando receita de bolo. Cara, tem vários vídeos na internet aí, no YouTube da vida, caras explicando como que ele ganha dinheiro na internet, desenvolvendo do início ao fim tudo com inteligência artificial. O cara cria uma logo, ele cria uma empresa, ele cria toda a parte de marketing, ele cria um curso, joga, bota para vender. A inteligência artificial hoje já está controlando toda a parte de Google Ads. A inteligência artificial já estuda, já vê público, já vê se você está atacando o público. Tudo isso ela já faz. As pessoas não têm a menor noção. A grande massa, obviamente, não tem a menor noção. A galera que está nesse mercado, sim. Mas se você sabe... Eu não sou especialista em Google Ads, mas eu sei que faz isso. Eu posso contratar alguém, eu posso estudar para aprender um pouco, eu posso desenvolver. Por isso que eu falo, eu não vou ficar para trás. Porque eu estou usando as ferramentas que ela pode me dar. Eu estou usando ela a meu favor. Ela pode preocupar quem não está se preocupando com ela vai tomar o seu lugar. Isso tem muita chance, como já tomou vários lugares. Hoje em dia você vê quantas pessoas, galera de marketing. Cara, o cara de marketing bom não vai tomar o lugar dele.
Pelo contrário. É o que eu tô falando. A inteligência artificial vai ser alavanca. A mudança de chave. Vai ser a alavanca, exatamente. Do business Os dele. meus programadores, esses meus programadores que eu tava falando agora, eu venho batendo na cabeça deles. Cara, vocês têm que usar a inteligência artificial para programar, Vitor, mas dá muito problema. Cara, eu entendo, mas vai melhorar. Ô, Roger, de um mês para o outro, esse mercado está mudando, esse produto, né, a inteligência está mudando absurdamente. Então, todo dia tem uma coisa nova. Os caras começaram a usar agora, meu irmão. A gente desenvolveu uma nova feature para o nosso sistema aí, desenvolvendo uma API e tal, que a gente botou para funcionar como um MVP, né, ali um inicial de teste, em uma semana. Eu perguntei pro programador, usando inteligência. Eu falei, cara, quanto tempo você precisaria para ler toda essa API, uma API grande e tal, de uma fintech americana? Quanto tempo você precisaria? Ele falou, cara, facilmente, um mês. O cara fez uma semana. Olha a economia de tempo que, como é um MVP, é teste. Eu preciso testar. Só que eu precisaria esperar um mês para começar a testar. Cara, em uma semana eu botei no ar, o negócio, eu continuo testando, o negócio está rodando e o negócio está rendendo dinheiro. Com um MVP, vocês já devem ter estudado, já devem ter escutado a história que é muito famosa, né? Do Thales Gomes, do Easy Taxi. Ele fala, cara, eu ia num papelzinho lá, era o MVP dele, entendeu? Você quer chamar um táxi, ligava lá, você chamava um táxi, era o MVP do cara. Dele ser uma central ali de chamar táxi. Foi o MVP dele para ver se tinha demanda. Tinha demanda, o negócio dele escalou, ele vendeu, deu o exit dele lá, beleza. Mas assim, resumindo essa pergunta, eu tenho zero medo da inteligência artificial. Eu só uso para alavancar o meu business e tudo que tá perto de mim. Eu utilizo muito, ali. cara. Muito. Eu o dia inteiro. E quando começou, antes de ter esses upgrades que tem aí, de Mine, GPT, Manus, enfim, existe uma série ali. Gemini da vida e tudo mais. Hoje, essa questão ali de validação de empresas chinesas, empresas asiáticas de forma geral, eu consigo fazer com que eles façam um mapeamento do produto em termos de qualidade e o que teve de retorno dentro do sistema no qual a China manda. Cara, sabe quanto tempo o ser humano, para analisar a quantidade de dados que precisa disso? Eu levava 2 semanas para analisar o que a equipe tinha feito. Exato. Porque você falava, cara, esse dado cruza com esse com aquele, tal, não sei o que. No final você fala, pô, é bom, é válido. Pô, mas é válido. Só que o empresário, ele não queria saber. Ele queria saber, bicho, eu te passei um negócio ontem, você não consegue fazer isso para mim agora? Não, não dá. E a inteligência artificial traz exatamente isso. E eu concordo contigo. Nada de ficar obsoleto. Na verdade, é utilizar ela a nosso favor. Vai ter, acredito eu, que vai ter um teto ali que vai separar bastante de quem já começou a encontrar essa dificuldade e está encarando a dificuldade, e quem está esperando falar, não, deixa os caras, sabe aquela coisa assim, ó, deixa o Roger e o Vitor testar, porque são business diferentes, e ver se eles vão se dar bem, porque se eles se der bem eu vou, se ele se der mal eu não vou, entendeu? Só que a hora que o cara acordar por isso daí, nós vamos estar numa outra prateleira, e aí não tem acesso. Se alguém pensa assim, tá errado. Se alguém não. Eu sei que sim, mas assim, tá errado, cara. Tem muita gente que pensa assim. É claro, eu sei que é difícil você inventar uma coisa, você tá... Aí é estudo, né, cara? É uma coisa... É a tal da que a gente tava falando da meritocracia. Se a gente tá chegando em algum ponto ali, é porque eu estudei, eu fui atrás, você estudou, foi atrás, e tá desenvolvendo uma coisa diferente, pensando em... Porque assim, eu falei, a minha cabeça pensa agilidade, pensa tecnologia, mas pensa, o que esses itens vão agregar pro meu cliente lá na ponta? Tem que facilitar. Eu tenho parceiro de negócio. A WIP e o Roger é parceiro da Câmbio hoje de negócio. O que eu consigo agregar de diferente do que, porra, um grande banco ou outro correspondente pode agregar para você? Porque, cara, câmbio, trazendo para o meu business aqui, câmbio virou commodity. Todo mundo faz câmbio, todo mundo tem uma conta global, todo mundo fecha câmbio a todo momento. Exato. Mas, cara, na hora que você entra essas facilidades aqui, que eu pego a inteligência artificial puxando um exemplo, controle das DIs. Isso é uma dificuldade para todo importador e para todos os bancos. Perfeito. Cara, esse negócio de DI, controle de DI, do Syscomex e tal, isso é uma complicação danada. E aí que vai vir a do INPE para poder fazer esse processo e te entregar
no qual a sua Exato. inteligência vai buscar e já colocar, ó, essa vem para esse vai para tal banco, esse vai para tal lugar. Isso é o que você falou ali, do cara vai ficar esperando a gente fazer. Eu tava tendo uma conversa esses dias com um banqueiro, que a gente é correspondente, e o cara falou assim, cara, Vitor, eu gostei do seu sistema, eu gostaria de usar ele. Mas, cara, eu tenho uma área de tecnologia aqui dentro do banco e tal, e eu acho que eu vou desenvolver. Mas você não acha que eu já vou chegar no seu? Eu falei, cara, você não vai chegar no meu, sabe por quê? No dia que você falar o seu processo eu conheço, eu sei que ele é lento, e na hora que você chegar daqui a 1 ano, que não vai ser daqui a 6 meses, vai ser daqui a 1 ano, tecnologia é complicada, apesar da inteligência artificial, tudo isso é complicado, ainda mais estrutura, instituição financeira, banco grande no Brasil. Na hora que você chegar daqui a 1 ano, cara, eu tô 1 ano na frente de novo. Eu tenho estrutura pequena, eu sou fintech, eu converso com o meu programador, eu brinquei ontem, eu tava falando com apresentando, coisa que a gente tem estrutura de fintech, e o cara fala assim, meu irmão, eu preciso desenvolver um negócio. Eu não preciso falar com diretoria, com gerência. Aí eu brinquei, quem manda sou eu. Aqui. A palavra é minha, mesmo. Eu dou a palavra na hora, cara, vamos fazer. Sim. Ou não vamos fazer, ou vamos esperar. E beleza. E essa estrutura aí, o cara fala, mas eu vou chegar. Quando você chegar, eu já tô na frente de novo. Você nunca vai chegar. Um banco nunca vai chegar. Se o cara começar hoje num sistema igual ao meu, ele nunca vai chegar no meu. Porque quando ele estiver pensando em fazer a ficha cadastral eletrônica, eu já estou usando inteligência artificial para ler os documentos, enquanto o cliente dele precisa preencher tudo, o meu já preenche automático. Sabe? Não tem como. É impossível. Perfeito. Né? Não é que é humanamente impossível, é tecnologicamente impossível. Não tem. E quem ficar esperando não vai claro, se eu ficar parado, ele vai me pegar. Mas como eu não vou ficar parado? Não. Caminho, como é isso, né? Eu tenho a vantagem do meu sistema ser o caminho do meu business. Isso é a vantagem, eu ando uma coisa paralela à outra. O que a câmbio hoje precisa, o software precisa. Então eu ando em conjunto. E aí eu pego os parceiros, os caras que são contratantes, e o cara fala, eu preciso disso. Falo, opa, peraí, vou botar também. E boto também, o negócio fica gigante, atende todo mundo. Então assim, cara, inteligência artificial... Igual essa forma nova de pagamento que a gente tá vendo, Exato. Vai começar a Novidade. colocar. Daqui a pouco a gente vai soltar. Novidade, a gente solta isso daí, vai soltar aí pros... Exato. Cara, o empresariado vai adorar isso daí. Vai. E assim, só que tem aquela questão, até a gente tá quase indo pro fim aqui. Sim. Mas esse gancho é muito importante. O empresariado, a equipe, se também não tiver adaptada, se não tiver estudando, não vai acompanhar. Exato. O empresário pode estar na frente, mas, um exemplo, se o diretor financeiro dele não sabe que aquele pagamento daquela invoice precisava ser coordenado ou que ele pode utilizar dentro de um sistema com a parceria com o Câmbio Hoje, com a parceria com a WIP, enfim, da gente colocar aquilo ali para ele e aquilo ali for um bicho de 7 cabeças pro departamento financeiro dele, Exato. Acabou, bicho. O cara, ele não vai sair da onde ele tá para poder voltar ali. Isso é cultura, e fazer. né? Isso é cultura empresarial. Mas é aí que eu falo, o papel o cara vai CEO esperar do presidente da empresa instaurar essa cultura isso dentro. Daí, é o que você falou, porque não adianta ele saber, não adianta eu saber e eu não passar para os meus funcionários esse conhecimento, essa instrução, de que maneira que a empresa deve operar. Olha, a gente está trabalhando nessa linha aqui, exatamente. A gente usa a inteligência artificial para isso. Isso vai auxiliar o seu processo. Não adianta o funcionário bater, mas eu gosto desse jeito. Não interessa o jeito que você gosta. Interessa o jeito que funciona e o processo que a gente desenvolveu essa é a maneira mais rápida. Não interessa se você gosta ou não. No final das contas, cara, isso. Eu tenho um mentorado que eu coloquei para ele algumas mudanças e ele olhou para mim e falou assim, Roger, a empresa vem desde o meu avô. Eu falei, maravilha, perfeito. Que continue agora para os seus filhos, para os seus netos. Só que se você não fizer o que eu estou te falando, o que eu estou te apontando, você vai ficar para trás. E ficou para trás, você não consegue depois acompanhar o que o mercado vai mudar. Exato. O cara pensou, analisou, falei, você precisa fazer essas mudanças aqui, coloquei ali, bem explicado para eles. E aí, o que acontece? O time não está preparado. Pessoas que estão parados ali, fazendo a mesma coisa, colocaram automação. Ele falou, Roger, já foi difícil para eu fazer a automação da minha empresa. E agora você quer falar de inteligência artificial. Agora você quer colocar um processo aqui que eu falei, só que o processo que antes a gente levava 60 dias para poder desenvolver, hoje nós estamos desenvolvendo com 15. Exato. Só que nós temos um retorno dele aí em 7. Você já consegue ver essa previsibilidade antes. E, cara, tá sendo fantástico isso daí. Nós vamos trazer
essas novidades aí nos próximos episódios ali. Eu tinha anotado pra gente fazer apesar de ser nós dois aqui, a gente que vai estar com os convidados também, Sim. mas eu acho que é legal a gente trazer essa questão que eu vou botar pra gente trazer visões diferentes ali, nossos business se conectam, mas são diferentes. E eu vou te fazer essa pergunta e depois eu respondo ela também. Se você que tivesse que escolher de tudo isso que a gente falou, aliás, eu tenho que puxar um último detalhe que você não falou. Cara, Ele não falou aqui, gente, que eu cobrei ele na hora, ele não falou de que, pasmem, Roger Neck foi locutor de rodeio. Cara. Não, isso é demais. Ó, não vai dar pra contar agora, porque não dá pra contar esse episódio. Mas fica pro próximo, vida, então. Porque, cara, foi um momento da vida fantástico. Boa. Mas nós vamos contar isso daí. Nós vamos contar porque realmente foi bom. E eu vou agora, ó, eu vou falar aqui, ó, para essa daqui, né? E pasmem, meus amigos, senhor Vitor Martinez em cima dos palcos com o seu cavaquinho. CD gravado. Gente, ó, CD gravado, feito aí shows, já tem experiência aí na noite. E aí os caras vêm falar assim, pô, mas os caras hoje estão falando de negócio. Rapaz, você não conhece a minha história. A gente cresceu, né, respeita a minha história. Exato. Mas nós vamos falar bom isso demais, daí. a gente vai falar isso um dia. Sensacional. Cara, o que eu queria deixar aqui, que eu acho que é muito útil para quem tá vendo, para quem vai escutar, para quem vai ver um corte disso aqui o que você acha que foi a chave, onde foi a virada de chave que você fala assim, cara, meu business mudou aqui, minha vida mudou aqui, em toda a sua trajetória aí. Caramba, Vitão. Boa pergunta. Profunda, essa, né? Profunda. Porque são várias etapas de viradas, né? Mas escolhe uma aí. Eu vou escolher a mais recente. A minha virada foi quando eu decidi ampliar a minha operação. Mas a virada de chave total, foi quando eu deixei de entender de um produto para poder entender e me especializar em processo. Perfeito. Quando eu me especializei no processo internacional e eu comecei a entender legislações dos países no qual eu mais atuava, China, Estados Unidos e Brasil, e essa aí foi a virada de chave da minha empresa, das outras empresas que estão sendo construídas, do meu lado profissional. Então, entender o processo como um todo, e eu dissequei cada etapa do processo. Você falou da sua empresa, o começo, meio e fim. Sim. Eu peguei o começo e dissequei o começo. Porque o começo também tem começo, meio e fim dentro do começo. Sim. O meio também tem começo, meio e fim dentro do meio. Sim. Então, a hora que eu dissequei esse processo por um todo, me deu um clique para poder saber quais parceiros me conectar, como me conectar e de que forma que eu poderia agregar para o meu parceiro conseguir crescer junto comigo. Perfeito. Essa foi a virada de chave para mim. Boa. E aí, respondo perguntando, e a sua? Cara, eu vinha pensando nisso, porque eu estava pensando nesse roteiro. Boa. Ali, eu falei, cara, eu vou ter que responder isso. E eu vou te falar, eu vou trazer de uma fase que foi uma fase nova para mim aqui, já foi a virada de chave nos Estados Unidos, e eu comentei na hora que eu contei um pouco da minha história. Para mim, a virada de chave, cara, é o seguinte. Eu aprendi uma coisa aqui nos Estados Unidos que é comum, hoje se fala muito, mas que foi o que calçou esse processo meu aqui. Pessoas fazem negócios com pessoas. Perfeito. E o networking me trouxe onde eu estou aqui hoje. Quando eu falei lá atrás do recomendo e tal, isso foi a minha virada de chave. Se eu não tivesse, através do meu amigo Pavone, entrado num grupo de networking, dali eu nunca tinha participado de um grupo de networking na vida. A partir do dia que eu entrei naquele grupo, aquilo ali foi a minha virada de chave. Porque eu já estava numa virada de chave muito grande de troca de país, né, obviamente. Perfeito. Uma vida nova, tudo novo. Mas eu precisava de uma virada de chave de grana. Precisava ganhar dinheiro de algum jeito. Precisava viver, sobreviver. Né? Na verdade, não era grana, era sobreviver. E eu precisava daquela virada de chave. Foi quando eu entendi. Eu falei, cara, foi quando eu desenvolvi o core business do meu negócio falando que, como eu falei aqui, que eu faço, meu forte são negócios com parceiros.
são com pessoas. Eu faço negócio com você, que você vai me trazer clientes porque você confia no meu trabalho. Então, a minha virada de chave para mim foi eu entender que são pessoas que fazem negócio entre elas. Pode ter tudo isso que a gente falou, tecnologia, inteligência artificial, processos. Cara, ainda é a conexão entre duas pessoas, o entendimento, o alinhamento aqui que vai fazer o negócio acontecer. Entendeu? Assim como a gente está aqui hoje, porque a gente se encontrou, a gente se conectou, apesar de já se conhecer vagamente, você conhecia até mais meu pai do que eu, e a gente se conectou, a ideia era parecida, isso virou o que está virando aqui agora. Virou business. Virou business, exato. Então, assim, para mim foi essa a minha virada de chave. Pô, maravilha, Vitão. Caraca. Boa. Sensacional. Bom sensacional. Cara, vamos pro fim. A gente já avançou bastante. E vamos queria deixar um recado. Vai lá. Para quem assistiu o podcast aqui, tá vendo. Cara, continue se movimentando, empreendendo, testando coisas novas, conhecendo, estudando. Isso é muito importante. Quero falar para vocês para seguir a gente nas redes sociais. Tá? Vai estar aqui no vai estar em alguma GC, parte aqui no lugar. Mas fala aí, fala já deixa também falado aí. A minha? A sua, lógico. Então bora. Lógico. Bom, tem a da Câmbio Hoje, @CâmbioHoje no Instagram, Facebook e tal, tem no YouTube também. O meu pessoal, @VicMartinez23. Tem lá tudo que nosso dia a dia, questão de trabalho também das empresas. Tá tudo rolando. Nos cortes aí, quem estiver assistindo os cortes, não esquece de dar o like, dar uma curtida, comenta, diz se gostou, eu falo que é o famoso assim, vamos à campanha, gostou, exato, dá um like, o joinha, exato, curte e compartilha. Eu sempre sonhei em falar isso. Tá pronto, velho. Gostou, dá um like, curte e compartilha e deixe comentários para nós aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal. Nosso canal é novíssimo, né? Estamos começando uma jornada agora. aí. É o primeiro esse, de muitos que virão aí logo. Perfeito, então, boa. Se inscrevam no canal. E aí, para quem quiser, o WIP USA, na Instagram, TikTok. Boa. Você é TikToker, né? TikToker, cara. Pô, tem agora... Cara, comecei com uma situação bem diferente ali, mas tá lá, ó. A WIP USA, Instagram, TikTok, Roger Neck no Instagram, no TikTok é roger.neck, legal, porque por causa de algoritmos, deixa lá também, acompanha os vídeos e tudo mais. E o canal no YouTube, o nosso canal aqui do Business Podcast, e tem um canal do Roger Neck, onde a gente tem lá o Talk to Roger, no qual o senhor é o próximo convidado. Eu tô do sabendo Talk agora. To Roger. Então, cara, você tá sabendo várias coisas agora. Exato. Que a gente vai procurar fazer o Talk to Roger com... Na verdade, a gente poderia fazer um Talk to Roger com um convidado especial e aproveitar e mesclar, né? Um Talk to Roger com o nosso Business Podcast. Junto com um cara ilustre chamado Marcos Martinez. Não sei se você conhece ele. Vai ter que ser online, né? Tem que ser online. Mas dá pra fazer, vamos fazer. Ou senão não traz ele pra cá, né? Ou isso. Vamos fazer. Ó, nos sigam. Chega lá, dê o seu like. Boa. Muito obrigado se você viu compartilha. Um pouco. Se você viu pouco, muito obrigado. Se você assistiu inteiro, muito obrigado. Se você compartilhar, muito obrigado. Longo, mas foi o primeiro, né? A gente tinha que falar muita coisa. Pô, a gente contar um pouco dois caras que falam pra caramba, bicho. Exato. Não tem eu te falei isso antes. Eu falo bastante. Não tem como ser diferente. Mas, cara, foi muito legal. Foi muito interessante. A gente falou as coisas interessantes aqui. A gente vai aprofundar, acho que cada vez mais. Acho que os convidados que a gente vai trazer também vão agregar muito valor. Vai enriquecer muito a experiência em outros ramos. Então, pode ser que você se identifique com um ramo específico e tal, não necessariamente com o nosso aqui de comércio internacional e mercado financeiro. Então, Mas vão vir aí diferentes áreas aí, de tudo. A gente está falando aí... Muita gente legal. Muita gente legal, muita gente interessante, muito convidado também aí que vai gerar uma certa discussão boa. Isso. Vai elevar ali o nível do nosso canal aqui. Isso aí. A nossa ideia aqui é gerar networking, gerar negócio também, se possível. Sim. A gente está aqui querendo gerar conhecimento, que é o que a gente estava falando agora, gerar conhecimento, conhecer novas pessoas, conhecer novas histórias. E seguimos por aqui. Dê o like, dê a curtida e a gente está aí, chama a gente, diz se gostou e vambora. Vambora.
Grande abraço a todos. Valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.